Quero dar as boas-vindas e agradecer a todos que estão aqui virtualmente acompanhando o primeiro Enlighted Brasil, organizado pela Fundação Telefônica Vivo. Essa primeira edição do evento no Brasil surge a partir da experiência bem-sucedida do encontro realizado na Espanha, que esse ano chega à sua quarta edição como uma das conferências mais importantes do mundo no campo da educação, tecnologia e inovação. Nos próximos 3 dias, seremos um polo de irradiação de ideias em educação, sem dúvida o maior desafio do nosso país. Em um mesmo evento, reuniremos especialistas tanto da área acadêmica como da sociedade civil e mobilizadores culturais. Será um fórum de grande poder de reflexão sobre soluções para a evolução da educação e desenvolvimento de habilidades digitais. Para tanto, nos baseamos na experiência de nossa fundação, levando educação à distância para professores e alunos via o uso de tecnologia e do digital. Acreditamos que a digitalização do país é fundamental para promover a inclusão social, diminuir as desigualdades e ampliar a cidadania. O compromisso da Vivo é de longo prazo. Temos como propósito digitalizar para aproximar. Investimos fortemente para que o país seja cada vez mais digital, inclusivo e inovador. Há 22 anos, a Fundação Telefônica Vivo realiza projetos na área de educação, um pilar essencial para transformar a nossa sociedade. E a nossa fundação é um impulsionador primordial na esfera social externa, nos esforços ESG da nossa empresa. Vale ressaltar que a nossa atuação tornou-se ainda mais desafiadora em 2020 e em 2021. Isso porque a pandemia trouxe um impacto avassalador na educação das crianças e jovens do Brasil, principalmente na escola pública. Um levantamento da Unesco mostrou que em 2020, as escolas de todo o mundo estiveram sem aulas presenciais por aproximadamente 2/3 do ano letivo, uma média de 29 semanas. No Brasil, foram 40 semanas com as escolas fechadas, um dos maiores índices da pesquisa. Ainda hoje, há redes de ensino em processo de escalonamento no retorno. Nesse contexto, lidamos com o aumento da evasão escolar, principalmente no ensino médio, que cresceu de 18% para 29%, um número alarmante. Para quem se manteve na escola, a aprendizagem foi comprometida, atingindo principalmente crianças e jovens em situação de risco, sem acesso a computadores ou uma boa conexão. Segundo o Banco Mundial, esse grupo pode sofrer com perdas de produtividade até a fase adulta, ampliando a desigualdade. Mas ao mesmo tempo em que a pandemia trouxe à tona problemas sociais, também nos mostrou oportunidades, como a necessidade de se pensar uma educação mais tecnológica, uma educação mais inclusiva. Hoje já não faz mais sentido discutir se a tecnologia tem ou não ter que estar dentro da escola, mas sim como isso está acontecendo. A experiência emergencial com o ensino remoto obrigou estudantes e educadores a estabelecer uma nova dinâmica de aprendizagem. Em um curto espaço de tempo, repensamos ferramentas e conceitos para um novo momento da educação. E, sem dúvida, a tecnologia é um recurso fundamental nessa agenda. Mais de 70% dos professores passaram a enxergá-la como uma aliada e reconhecem que ela pode ser fundamental no processo de aprendizagem. Por isso, a Fundação Telefônica Vivo tem ampliado sua oferta de formações gratuitas e online, sempre alinhadas à Base Nacional Comum Curricular. Em pouco tempo, o esforço foi reconhecido. O projeto Escolas Conectadas, que estimula o ensino à distância para educadores, foi o único projeto brasileiro a receber em 2020 o Prêmio Unesco de Melhores Práticas e Desempenho no Aprimoramento da Eficácia de Professores. Também recebeu, em 2021, o World Summit Awards, importante prêmio internacional na área digital na categoria Aprendizagem e Educação na edição Brasil. A Fundação conta ainda com o Pense Grande, que oferece oportunidades de desenvolvimento para que os jovens tenham um projeto de vida, a oportunidade de aprender e empreender sobre tecnologias digitais. Também estamos atentos às novas metodologias de ensino. Por isso, apoiamos projetos para desenvolver soft skills e conhecimentos sobre programação, preparando profissionais para um mundo cada vez mais impactado pela tecnologia. A 42 São Paulo, uma das escolas mais inovadoras do mundo, chegou ao Brasil em parceria com a Fundação Telefônica Vivo e ensina programação em um modelo inclusivo e gratuito. O desafio de educar não é simples. Por isso reunimos aqui um grande time de especialistas,
comunicadores e pensadores para debater este novo cenário. Com uma curadoria cuidadosa para garantir a diversidade e a inclusão, a programação do Enlighted conta com diferentes agentes da sociedade. São mães, jovens, produtores musicais, autoridades e educadores, juntos, na busca de soluções para transformar o nosso país. Vamos nos sentar à mesa para mapear os problemas e levantar as oportunidades. Não tenho dúvida que educação é cidadania e a única forma de um país evoluir de forma sustentável. Obrigado e bom evento a todos. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Enlighted, uma das principais conferências mundiais de educação e inovação que é promovida pela Fundação Telefônica e que está em sua 4ª edição. Serão 3 dias de evento e traremos temas relevantes e atuais para um mundo em transformação. Falaremos sobre sistemas educacionais, habilidades para novas necessidades sociais e também sobre o mundo digital para se reconectar com as juventudes. Eu tenho a honra de começar a 1ª edição do Enlighted no Brasil. Eu quero dizer que para mim é uma honra, como atriz brasileira e como uma mulher amazônida, poder estar falando de educação aqui para todos vocês. Para isso eu vou começar falando sobre a minha experiência pessoal. Eu começo a minha carreira de atriz aos 15 anos de idade e daí em diante tenho uma carreira no cinema, no teatro e na televisão. O meu contato com a educação se deu muito cedo, porque eu percebi desde cedo que a educação era a minha plataforma para a liberdade. E isso foi um trunfo durante toda a minha vida, porque ao longo da minha existência como atriz e como cidadã, a educação foi sempre o meu diferencial. Eu tive a oportunidade, ao longo de todos esses anos, de ter um contato muito próximo com a educação no Brasil através da Unesco. O meu trabalho social me permitiu ter contato com essa diversidade que é o nosso país, por ser um país gigante em terras contínuas e descontínuas. Mas eu gostaria de começar falando do meu estado e da minha região, que é a Amazônia, que é uma dessas regiões que ela faz parte de uma região de terras descontínuas, principalmente. O que é que isso quer dizer? Terras onde o acesso é fluvial, é através das águas. Terras onde as distâncias são muito longínquas. E isso faz com que a gente tenha que perceber o Brasil a partir de uma regionalidade para entender educação. Gente, o Brasil é essa terra gigante, é um país gigante. Então, pensar na educação de uma maneira global é difícil, porque as particularidades da regionalidade no Brasil são as necessidades que se mostram para cada região e para cada conceito daquela criança que pertence ao lugar. Vou me explicar melhor. Por exemplo, na região norte do Brasil, a gente tem uma profusão de comunidades ribeirinhas. O que são as comunidades ribeirinhas? São comunidades isoladas que vivem nas beiras de rios. Ou seja, a gente, quando fala dessas comunidades, a primeira dificuldade para essas crianças e jovens terem acesso à educação é a distância, é o transporte. Então, quando a gente for pensar em educação, a gente não pode pensar só no conteúdo que vai ser passado para aquela criança, mas sim como é o acesso dessa criança à escola. Então, por isso, eu começo a falar de acessibilidade. Nem vou dizer que vocês devem imaginar que muitas dessas crianças não possuem nem documentos e muito menos luz dentro das suas casas. Então, a gente não está falando também de uma conexão digital. Geralmente, o que é que precisa para levar educação para essas crianças que moram nessas comunidades ribeirinhas ou em terras distantes onde o acesso é difícil? A gente precisa de uma política pública que faça com que essa criança, em primeiro lugar, tenha acesso à escola. E a coisa mais linda, eu posso garantir para vocês, é ver crianças uniformizadas, indo nos seus barcos, às vezes canoas pequenas com as suas mochilas, às vezes trafegando 2 horas para chegar nas suas escolas. Isso me emociona por quê?
porque a gente vê o esforço, a determinação desses pais em conduzir seus filhos à escola, porque com certeza eles não tiveram essa oportunidade. Então, fazendo essa localização regional do nosso Brasil, eu diria que esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, para a gente falar de acessibilidade. Não estou falando de acessibilidade em relação ao movimento digital, à inclusão digital, que a gente sabe que é muito importante. Eu estou falando mesmo de transporte. Então, começando por aí, a gente tem que entender que é preciso facilitar a ida dessas crianças à escola. Fazer com que os pais não tenham essa preocupação. Então, isso me deixa assim, muito com um olhar que eu gostaria muito que tivesse esse apelo para que a primeira ideia que a gente tivesse sobre educação é dar acesso a essas crianças à escola. Chegando na escola, eu gostaria de fazer uma referência para vocês de um instituto chamado Instituto Caruanas, que fica no Marajó. Para quem não conhece, a ilha de Marajó é a maior ilha fluvial, eu acho que é a maior do mundo. É uma ilha que provavelmente tem o tamanho de muitos países. E ela é uma ilha que tem esse cenário de terras que eu dei, que são dessas comunidades ribeirinhas, mas também pequenas comunidades que se formam em pequenas cidades. Existe uma cidade que chama Soure, que é onde está esse Instituto Caruanas. Por que eu quero citar como exemplo esse instituto? Porque, para mim, ele é uma referência do que seria o ideal para que todas as crianças pudessem estar na escola. Para vocês terem uma ideia, em primeiro lugar, essa escola ela é suspensa porque tem 6 meses de cheia e 6 meses de seca. E essas crianças ingressam na escola e elas não aprendem somente a ler e escrever. Isso que é a coisa mais linda e que eu queria falar sobre a especificidade desse lugar. E como educação tem a ver com pertencimento. Aquelas crianças pertencem à Amazônia, como eu pertenço. Então, quando eu digo que elas não aprenderam só a ler e escrever, porque elas aprenderam, e aprendem, porque o Instituto está lá, e é um dos institutos apoiado pela Unesco, um dos institutos apoiados pela Unesco, o que mais me comove é que elas aprendem sobre as fases da lua, sobre as ervas amazônicas, sobre os frutos amazônicos, sobre a cerâmica marajoara, sobre os bichos, sobre quando tem a revoada de um certo tipo de pássaro, é porque vem chuva. Aprendem a sentir o vento e o cheiro da floresta. Qual escola que ensina isso? Qual é a escola que ensina um amazônida a viver na Amazônia? Qual é a escola que se preocupa em perpetuar a originalidade de uma região? Essa educação, para mim, é a educação da liberdade. Você ter a oportunidade de se educar é a oportunidade que você tem de ser livre. Desde cedo eu quis ser uma mulher livre. Desde cedo eu percebi que a minha conexão era com a liberdade. E conhecimento é liberdade. Negar conhecimento a uma criança, seja ela da cidade, seja ela dos recônditos do Brasil amazônico, é você criar prisioneiros. Nós precisamos de pessoas livres. Nesse contexto, nós não queremos prisioneiros. Nós queremos seres livres. A educação, ela é a mola motora para a liberdade. O conhecimento, seja ele dos livros, seja eles dos sábios da sua cidade, eles te farão pessoas livres. Por isso que eu acho que a maneira mais ampla de incluir
é você dar a segurança para uma criança que ela pode ser livre. A educação forma pessoas, já dizia Paulo Freire, e pessoas transformam o mundo. Não é a educação que transforma diretamente, é através de indivíduos seguros do seu pertencimento, porque a escola ela é um lugar tão lindo de se aprender, porque ela faz com que você crie um pertencimento. Geralmente são os amigos da escola que você leva para a vida inteira. A escola é uma organicidade social. A escola é um lar. A escola é um lugar que eu acho que te embala também e te ensina a viver. Eu falo isso e me emociono, porque ao longo de todos os anos que eu tive um contato com o Brasil e com a educação, é impressionante como você vê a diferença de uma escola que é bem dirigida por seus diretores escolares, de uma escola que tem uma fragilidade na sua direção. Não estou falando de uma educação particular, eu quero me ater aqui à educação pública. Eu sou encantada com o mundo da educação, porque eu pude, ao longo da minha vida, perceber com vários exemplos, e o Brasil tem muitos exemplos, da capacidade e da capacitação que é um ser bem educado, um ser bem informado. Por isso, eu quero trazer a atenção à diversidade agora. A diversidade, gente, que é preciso ser implantada com sensibilidade. Aliás, eu acho que isso é um termo que valeria a pena falar aqui, o acesso à sensibilidade. O acesso à sensibilidade. Acesso à sensibilidade. Quando a gente se educa, a gente aprende muito sobre sensibilidade. Você vê um quadro, você aprende a se sensibilizar com aquele quadro. Mas eu não quero fugir da questão da diversidade, porque eu acho que quando a gente fala de Brasil, é preciso falar de diversidade. Porque o Brasil é gigante. Então, quando a gente pensa também nessa dimensão, a gente pensa como é que é em cada estado, como é que é em cada região, e por que não falar de mundo, já que a gente está num evento internacional. Então, ao longo dessa minha experiência na Unesco, eu pude perceber que não só você tem que dar pertencimento de regionalidade aos seus alunos, como também você tem que perceber que os tempos mudaram e a maneira da aprendizagem também mudou. A maneira de se comportar diante de uma sala de aula também mudou. A maneira de experienciar a educação também mudou. Então, o que eu gostaria de citar em relação a isso? A evasão escolar no Brasil, ela se dá, na sua maioria, em torno dos 12 anos de idade, quando os hormônios começam a interferir nos jovens. E esses jovens que hoje vivem nesse mundo imagético, onde tudo é imagem, tudo é tela, como seduzir esses pequenos cidadãos a terem interesse pela escola? Daí, a gente percebeu que, ao longo do mundo, os países que têm mais acesso e mais recursos conseguiram fazer isso de uma maneira muito eficaz nos últimos tempos, que foi tentar novas maneiras, novos mecanismos de aprendizagem. E isso tem tido respostas maravilhosas. Eu vou dar o exemplo de uma escola em Nova York, que ela ensina através de games. Então, aquele aluno que acha chato um professor ficar falando na frente da tela, eles fazem uma aprendizagem através de games. E quando eu falo games, não são só games eletrônicos, jogos também manuais. Então, toda a apresentação se faz em torno da dinâmica da diversão. Isso é um exemplo. Outro exemplo, como eu dei no início do Instituto Caruanas. A gente está falando, então, de uma ponta, aquele mundo que
que é o mundo atual, que é o mundo tecnológico, que é o mundo eletrônico, onde você tem aquele afã do jogo, que se você não der a resposta, você vai perder pontos, vai perder moedas. E aquela escola que eu citei no início, que ensina sobre a natureza, sobre o vento, sobre as águas, sobre os bichos, sobre as plantas. Qual era o ideal? Era tudo junto. Esse é o ideal. Nós não podemos nos desconectar do palpável, da vida, do afeto, da afecção. Nós todos precisamos ser afetados pela educação. A educação alimenta. A educação te deixa forte, robusto. A educação me faz sentir segura. Apesar de não ser uma acadêmica sobre educação, eu sou formada, bacharelado em artes cênicas, mas me dá segurança para estar aqui hoje, nesse palco, com essa responsabilidade de dar o meu depoimento, o meu olhar sobre educação. Eu fico assim feliz porque a minha profissão, eu sou atriz, ela é uma profissão muito generosa. Ela é uma profissão muito dinâmica. É como se, e eu vou me ater a esse momento, a esse olhar. Se a educação liberta, a arte salva. Não existe educação sem arte. Não existe memória antropológica do ser humano sem arte. Então, eu termino querendo falar um pouco para vocês sobre a importância da arte na educação. A arte, ela é o elemento mais transformador, mais eficaz. Antes de entrar nesse palco, que é um palco de teatro, um palco que provavelmente muitos dos meus colegas já estiveram aqui, eu peço licença porque eu sei que esse palco tem memória artística. Eu sei que esse palco ele está preenchido de memória artística. E a arte na educação, ela é o elemento mais revolucionário que existe. Então, eu vejo a educação formada entre 3 pilares indissociáveis. Que é a educação por si só, o conhecimento científico, que eu acho que todos nós devemos ter contato para a gente poder escolher qual é a nossa área. Eu acho que o academicismo ele te permite você descobrir quem é você. Quem sou eu? O academicismo ele te ajuda a você descobrir isso. E quando a gente fala isso é porque a gente sabe a dificuldade que os jovens têm em descobrir o seu caminho. Então, um professor de matemática, um professor de ciências que você goste da aula dele, ele vai te influenciar na sua decisão. Um professor que dá uma aula eloquente, como eu recebi as minhas aulas de literatura, foi o caminho que me fez assim perceber que aquilo era uma possibilidade na minha vida. Ao mesmo tempo, eu era encantada com meu professor de geometria. Eu não acreditava que aquilo era uma aula de matemática da maneira tão eloquente como ele ensinava a geometria. E por um momento eu fiquei em dúvida entre ser uma engenheira e ser uma atriz. E eu confesso para vocês, não foi uma decisão fácil. E hoje eu sou feliz de ter escolhido essa profissão de atriz. E eu fiz questão de me formar academicamente, porque eu quis mostrar para os meus pais que o artista, ele é um acadêmico também. Eu tenho irmãos engenheiros, eu tenho irmã médica, eu tenho irmão doutor em educação física, assistente social. E eu queria, como atriz, também mostrar que existe um caminho acadêmico. E isso, para mim, foi... Já falei várias vezes essa palavra, foi libertador. Agora eu continuo dizendo que eu estava falando de 3 pilares. O outro pilar é o esporte. O corpo, ele precisa existir.
E no momento que a gente fica tão passivamente tanto tempo na frente das câmeras, na frente das telas, não das câmeras daqui, mas das telas, sim, o corpo ele passa a ser passivo ao seu cérebro e eles caminham juntos. Então aqui eu digo a importância do esporte. Porque o esporte é muito parecido com o terceiro pilar, que é a arte. A arte, ela te coloca quase como um observador de si mesmo. Fazer uma aula de teatro, você não precisa ser ator para gostar de uma aula de teatro. Se você não quer ir para o palco, você assiste a aula. Uma aula de teatro, ela vale mais, eu não posso fazer essa comparação, mas uma aula de teatro, uma aula de corpo misturado a soltar a voz, misturado a abraçar o colega, a dizer seu nome. Eu lembro da minha primeira aula de teatro. A professora colocou a gente em roda e falou, cada um fala o seu nome. Vocês acreditam que muitas pessoas não conseguiam expressar o seu nome claramente? A professora pegava a partir daí, ensinava a pessoa a responder o próprio nome, com clareza, com calma. Isso forma uma criança, um alicerce. Isso dá para o jovem uma segurança de ser. Eu sou Dira Paz, atriz, mulher amazônida, e a educação, para mim, é libertação. Muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao painel Políticas Públicas Educacionais pós-pandemia do Enlighted, um evento da Fundação Telefônica Vivo. Meu nome é Antônio Góes, sou jornalista e diretor da GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação, e vou mediar esse bate-papo para refletir sobre os desafios e oportunidades que a pandemia de Covid-19 trouxe para a educação. Estão ao meu lado aqui para debater sobre o tema também Cláudia Cochin, que é fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard. Além de ter sido diretora global de educação do Banco Mundial, ex-ministra da Administração e Reforma do Estado entre 1995 e 2002 e secretária de Cultura do Estado de São Paulo entre 2003 e 2005. É também articulista da Folha de São Paulo e cofundadora do movimento da sociedade civil Todos pela Educação. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada. O Paulo Blixten é professor na Escola de Educação da Universidade Columbia, diretor do Transformative Learning Technologies Lab e cofundador do Centro Lehman de Stanford. Ele também criou e dirige o projeto FabLearn, que dissemina a educação maker em 15 países. Além disso, recebeu o Early Career Award da Fundação Nacional das Ciências do Governo dos Estados Unidos e o John Hawkins Early Career Award da Associação Americana de Pesquisa Educacional. Paulo está aqui à distância, mas bem próximo aqui, virtualmente, da gente. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. E, finalmente, estamos aqui com a doutora Sofia Leste, que é pesquisadora do CNPq, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará, consultora sênior do Centro de Gestão Municipal e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. E também tem ampla experiência na administração pública, destacando-se sua atuação como secretária de Educação de Aracati, no Ceará, em 2017, e secretária de Estado do Ceará entre 2003 e 2005. Bem, sejam bem-vindos todos novamente. Né? Essa primeira pergunta, eu vou fazer uma primeira pergunta de aquecimento aqui para vocês três, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão agora, né, desse atual momento da pandemia. Né? Na opinião de vocês, né, quais são as mudanças que a gente está vivenciando agora, né, no contexto da pandemia de Covid-19 e que poderiam ou deveriam ser incorporadas
nos sistemas educacionais a partir de agora, no pós-pandemia. Então, eu vou começar com a Cláudia, aqui ao meu lado. Cláudia, por favor. Olha, Antônio, nós estamos vivendo ainda uma crise terrível, né? Uma crise que é ao mesmo tempo sanitária, econômica, educacional e, no caso do Brasil, inclusive institucional. Mas, como toda crise na história da humanidade, ela deixa legados. Foi em momentos de crise que a humanidade mais avançou, vide a gripe chamada de espanhola de 1918. E essa crise não é uma exceção. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, fomos todos tirados da zona de conforto e na questão da educação, os professores tiveram que descobrir novas formas de manter o vínculo com seus alunos, de manter a aprendizagem continuando, mitigando os danos, porque eu não considero que a aprendizagem que ocorreu em casa é uma aprendizagem de grande qualidade. Mas ao tentar mitigar os danos do fechamento das escolas, da aprendizagem em casa, de uma maneira ou de outra, houve uma grande aceleração da inclusão digital de professores e de alunos, mesmo que no Brasil a conectividade ainda era precária em várias áreas. Nós usamos aqui no Brasil televisão, usamos rádio no Nordeste, começando lá no Rio Grande do Norte, em Serra Negra do Norte, passaram a usar rádio para dar aulas, que era uma tradição que o Brasil já teve no passado, e cadernos ou cadernos autoinstrucionais. E os professores, de uma maneira ou de outra, aprenderam isso. Isso pode ser incorporado ao novo momento, da mesma maneira que algumas competências socioemocionais, como adaptabilidade, abertura ao novo, a próprio desenvolvimento da autonomia para aprender, que não é só socioemocional, é algo que o próprio Paulo Freire já preconizava, a Maria Montessori, o Dewey, eles se desenvolveram entre os alunos de uma maneira ou de outra. Isso vai se incorporar na nova etapa, que não será difícil com a volta às aulas, não será fácil, vai ser extremamente desafiadora, dadas as aprendizagens que foram perdidas nessa etapa. Obrigado, Cláudia. E a sua resposta também, acho que era bom, talvez eu devia ter feito um disclaimer na minha pergunta, assim, que a gente não está aqui dizendo que a pandemia, negando, né, toda a tragédia da pandemia, os prejuízos da pandemia, né, porque às vezes parece que é um discurso otimista demais, como se a pandemia... só que a gente precisa também olhar, né, para os potenciais, né, como toda a crise, para os legados. Então, é preciso aprender dessas crises, reconhecendo, né, que foi uma crise realmente brutal. Sofia, sua resposta sobre essa questão. Eu assinaria embaixo do que a Cláudia já disse e acrescentaria que tudo isso que aconteceu alterou as nossas concepções num sentido muito profundo. Alterou nossas concepções de tempo, alterou nossas concepções de espaço. E isso, se de uma certa maneira já vinha acontecendo antes da pandemia, se acelera de uma forma muito intensa. O fato de que, de repente, nós somos privados do espaço público de ação e passamos a agir no âmbito do privado, e a nossa comunicação com o mundo se faz a partir da nossa casa, do nosso lugar de estar no mundo, eu acho que isso provoca alterações nas nossas formas de ser que ainda não são suficientemente avaliadas. Assim como a Cláudia coloca as questões da educação, eu acho que no âmbito educacional nunca mais nós teremos as mesmas condições que tínhamos antes. E essa incerteza passa a fazer parte do nosso cotidiano. O próprio fato de que durante a pandemia a gente não sabia o que ia acontecer depois, a cada dia, conviver com a incerteza de cada dia, eu acho que é um ganho importante, porque isso não apenas alterou os nossos modos de perceber, como alterou as formas de interação. E a interação é a substância do trabalho do educador. Então, daqui por diante,
Sem dúvida, nós vamos continuar a ter atividades presenciais, mas os modos remotos de ensino, eles vão ser incorporados para sempre. Então, eu acho que tudo isso, todas essas experiências que vieram com a pandemia, elas vieram para ficar e para fazer com que a gente possa enxergar o mundo de uma forma diferente. Perfeito. Paulo, sem desmerecer os graves prejuízos da pandemia, mas o seu olhar aí para o que a gente pode aprender e o que a gente pode transformar para o futuro. Eu sou um pouco mais pessimista, eu acho que a Cláudia, mas eu assino embaixo também do que elas falaram. Eu acho que, primeiro, como a Cláudia falou, tem que distinguir a emergência de reinvenção, né? Uma coisa é você fazer uma situação de pandemia emergencial, e outra coisa é como você vai redesenhar os sistemas educacionais numa situação de normalidade, né? Usando as lições aprendidas. Eu acho que um dos ensinamentos é que havia uma utopia que era uma utopia tecnocêntrica, né? Que dizia que quando o aluno pudesse estudar no seu tempo, no seu ritmo, no sofá da sua casa, no seu celular, ele se libertaria de todas as amarras da educação tradicional e seria a grande transformação educacional. O que a gente viu é que essa versão, que era muito propagandeada por empresas, por fundações, por pessoas que se autodenominavam visionários da educação, né, que isso foi um grande fracasso, né? É um mito que a gente derrubou, que você coloca uma criança de 11 anos com um celular no sofá de casa e essa criança vai aprender tudo sozinha assistindo videoaulas. Isso aconteceu por razões que são bem conhecidas, né? Em primeiro lugar, o que determina a qualidade da educação é a pedagogia, não é a tecnologia. Então, a pedagogia ruim, rodando numa nova tecnologia, resulta em má educação. Então, se você tem uma má pedagogia dentro da sala de aula ou no Zoom, ela continua sendo ruim. A transformação digital, ela só melhora a educação se você muda o jeito que você faz a educação, não só a mídia, né? Então, o que em muitos casos se fez é simplesmente colocar a mesma educação de sempre numa mídia nova, né? Agora, é claro que teve em muitos casos isso aconteceu pela absoluta impossibilidade de fazer uma coisa diferente, pela falta de recursos, pela falta de tempo, de preparação e tudo mais. Então, eu não digo isso como... eu acho que os nossos professores e professoras e muitas nas nossas secretarias foram absolutamente heróicas em trazer novas soluções, tentar fazer novas coisas, tentar, como a Cláudia falou, continuar em contato com os alunos e tudo mais. O que me preocupa nesse momento agora é que a gente tem uma apropriação da agenda da educação feita por empresas, feita por grandes grupos econômicos que vão querer falar, não, a transformação digital deu certo, o negócio é fazer ensino remoto, para que ir para a escola todo dia, não sei o quê. Enfim, a minha preocupação é que a voz que determine o que vai acontecer daqui por diante seja a voz dos grupos econômicos que têm interesse em educação, das empresas de tecnologia, que a gente sabe que já fizeram coisas terríveis pela democracia, pela saúde mental das pessoas e que agora querem entrar na educação. Então, eu acho que quem tem que determinar esse futuro são os educadores, é quem entende de educação, é o professor, são as pessoas das secretarias de educação, são as pessoas que estudaram isso. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente colocar para o Brasil, porque é muito fácil a gente esquecer que tem diferentes agendas nisso e que nem toda transformação digital é igual. Vou falar mais disso depois. Agora, a segunda coisa que eu acho importante de pensar é que por que não deu certo essa história de aprender sozinho no sofá com o celular? É porque a educação é mais do que transmitir conteúdo. Ela é mais do que simplesmente memorizar uma série de conteúdos. Ela é aprender, conviver, ela é aprender em conjunto, ela é estar em uma comunidade, ela é ajudar os outros, ela é aprender a cidadania, é aprender a ouvir crítica, enfim, tem uma série de outras coisas que essas mídias digitais ainda fazem muito mal, né?
as ferramentas digitais que a gente tem não dão conta de tudo isso. Talvez a gente precise inventar novas, né? Mas no momento elas não dão conta de tudo isso. E finalmente, só para terminar, eu acho que duas grandes lições. Uma é que a gente não fez a lição de casa no Brasil da conectividade. Então agora, para 30%, 40% das crianças, foi um absoluto desastre o que aconteceu, porque elas não tinham nem acesso a essas aulas. Tem países que têm 98% de conectividade nas escolas, né? A gente tem, em algumas regiões do Brasil, 50%. Então, a gente precisa fazer a lição de casa da conectividade, levar isso muito a sério. E eu acho que a outra lição importante é a questão da desigualdade, ou seja, o ensino remoto, o ensino híbrido, ele atinge de forma diferente diferentes grupos de alunos. Então, o aluno que está morando numa casa de classe média, que tem seu próprio quarto, seu próprio computador, claro, pode funcionar muito melhor, pode até funcionar tão bem quanto a aula presencial. Mas a gente sabe que os alunos pretos, pardos, pobres do Brasil, das regiões com mais problemas, foram os que mais perderam nessa mudança digital. Então, as pesquisas são bem claras, dizendo que os alunos em condições mais desprivilegiadas, eles precisam de uma ajuda muito maior para aproveitar esses recursos digitais. E o que muitas vezes eu vejo as pessoas falando é que agora dá um celular para a criança e ela assiste a aula pelo Zoom, onde quer que ela esteja. E a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande que pode ser aprofundada. Então, muito, muito cuidado que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Obrigado, Paulo. Eu sou jornalista de educação desde 1996 e eu escuto que a tecnologia, discursos, né, de que a tecnologia agora vai revolucionar desde que eu comecei a cobertura, né? E aí, né, o CD-ROM, aí a tecnologia da moda. E outro dia, fazendo pesquisa para um livro de história da educação, eu descobri que, na verdade, isso da invenção do rádio, do cinema, da TV, esses discursos na educação se repetem, né? Agora a televisão vai revolucionar a educação e a gente acaba olhando para a tecnologia e não para a pedagogia, concordo muito contigo. Vamos então agora fazer uma rodada aqui de perguntas específicas para cada um, mas vocês fiquem absolutamente à vontade para misturar tudo, comentar, fazer, inclusive para fazer perguntas entre si, tá? Então, estamos aqui em casa. Eu vou começar a pergunta para a Cláudia. Cláudia, você trabalhando lá no Centro de Excelência e Inovação em Políticas Públicas da FGV, e você estava me contando anteriormente também aqui que tem... Políticas Públicas Educacionais. Educacionais. Então, faltou educacionais aqui da Fundação Getúlio Vargas. Você estava me contando que tem feito também pesquisas ou acompanhado, né, como os sistemas educacionais no mundo todo têm respondido à questão da pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouco aí do que já dá para a gente tirar, né, desse aprendizado aí, olhando agora para os sistemas. Bom, eu vou começar falando do próprio Brasil, porque eu faço mentoria com 50 secretários municipais de educação e 3 estaduais. E especificamente sobre a resposta educacional à Covid, o que eles estão fazendo, o que eles conseguem fazer. E aí que veio essa minha convicção, né, que vai muito ao encontro do que foi falado pelos meus 2 parceiros de mesa, aqui a Sofia e o Paulo, de que o que nós estamos fazendo é, no mínimo, subótimo, ou seja, nós estamos mitigando danos, nós não estamos assegurando a aprendizagem, porque a gente já antes da pandemia não só tínhamos uma desigualdade no acesso à tecnologia, como o Paulo corretamente levantou, mas nós tínhamos uma desigualdade educacional profunda. Então, imagine o que é ficar 1 ano e meio numa casa, uma casa com livros, com conectividade, com equipamentos, com pais com repertório cultural mais variado e com pais em teletrabalho organizando o ambiente de aprendizagem da criança, enquanto outros estavam em casa em que os pais estavam fora buscando
recursos para dar o que de comer para essas crianças. E eu estou falando especificamente das crianças, porque adolescente consegue se organizar minimamente, mas as crianças é muito mais complexo. Então, sim, foi oferecido televisão, rádio, para quem não tinha equipamentos, mas tem que saber em que horário que entra na televisão. Textos, tá, mas a que horas e como? Uma coisa é fazer dever de casa sozinho, outra coisa é ficar o tempo da escola isolado com o irmão mais velho, evidentemente, olhando, ou algum vizinho olhando. Então, foi bastante desafiador, mas isso só aprofundou as profundas desigualdades educacionais que nós já tínhamos. E a crise de aprendizagem geral que nós já vivíamos. Eu sempre cito um número que me marcou muito: 55% das crianças brasileiras, dos 8 para os 9 anos, no terceiro ano do ensino fundamental, pela Avaliação Nacional de Alfabetização, saem analfabetas do terceiro ano do ensino fundamental. Quer dizer, nós já vivíamos pré-pandemia. Então, o que aconteceu? Resolveu o problema de aprendizagem? Não. Atenuou os danos e permitiu que a gente mantivesse, de alguma maneira, o vínculo com a escola. E o resto do mundo? Eu, como fui diretora global de educação do Banco Mundial, acabei me conectando com vários ministros da educação, alguns continuam, então pude conversar com vários deles e o meu centro está dando um apoio para Angola, para alguns dos PALOPs e dos países africanos de língua oficial portuguesa. E o que a gente constata é que eles ficaram, a maior parte dos países, inclusive na África, menos tempo com escolas fechadas do que nós ficamos. Por uma série de razões que nós não vamos ter tempo aqui de explorar, algumas delas políticas, algumas epidemiológicas, de má gestão da parte sanitária da pandemia. Mas, concretamente, o que o Brasil tentou fazer era muito parecido com o que outros países fizeram, porque também na África se usaram plataformas digitais, mesmo que atendesse só 20% ou 30% da população estudantil. E também usaram televisão, e também usaram outras mídias, e também foi uma estratégia de mitigação de danos. O resultado do que várias redes fizeram no mundo foi também mitigação de danos, mas muitos países, especialmente na Europa, na Ásia e mesmo em alguns lugares dos Estados Unidos, eles estavam numa situação de aprendizagem não tão crítica quanto o Brasil pré-pandemia. Então, vamos ter um monte de lições de casa a fazer. O Paulo falou de lições de casa que nós temos, não é só em relação à tecnologia, e nem só como é que eu recupero as aprendizagens, como é que eu construo uma educação diferente. E como é que eu vou atrás das crianças e jovens que abandonaram a escola, que é o que muitas redes estão fazendo no Brasil nesse momento, com a busca ativa às crianças e jovens que já abandonaram a escola. Perfeito, Cláudia, obrigado. Paulo, vou direcionar agora uma pergunta para você, que é muito parecida também, né? Assim, considerando, né, você dirige o projeto Fab Learn, que atua em 15 países, então tem também um olhar aí para diferentes países, como esses países estão se adaptaram ao uso de tecnologias. Então, a pergunta é um pouco assim, um olhar também e mais abrangente, seu, internacional, mas, obviamente, com foco no Brasil, no que a gente pode aprender no Brasil, para o Brasil. Bom, eu queria falar um pouco, uma coisa que a gente fala muito, que é o ensino híbrido, né? Então, eu digo isso porque eu acho que é um bom exemplo de como a gente acaba focando na mídia, na tecnologia e não na pedagogia, não na teoria de como a gente quer ensinar. E vou martelar um pouco nisso hoje aqui. Mas a gente fala de ensino híbrido sem explicar o que é ensino híbrido, né? Então, tem várias aplicações, tem várias formas, várias abordagens. Tem ensino híbrido, que é aula pelo Zoom. Tem ensino híbrido, que eu já vi em alguns lugares, é um novo nome para lição de casa, né?
tem ensino híbrido em papel, tem ensino híbrido digital, tudo mais. Então, o que me preocupa um pouco, quando a gente fala também dessas lições, é que a gente está criando um mito, uma nova marca, uma nova moda, que chama ensino híbrido, sem explicar o que isso quer dizer, e sem explicar as limitações, as vantagens, qual é a pedagogia que está rodando no ensino híbrido. Então, por que isso é importante? Porque daí tem um custo de oportunidade. Quando a gente cria uma nova moda educacional, tem um custo de oportunidade, ou seja, daí os professores têm que aprender ensino híbrido, mas ninguém nem sabe direito o que é. Então, você desmobiliza todas as coisas que já existiam nas secretarias, com as formações que existiam, para ensinar o tal do ensino híbrido de novo. Então, enfim, o ponto não é ser contra ou a favor do ensino híbrido, é que a gente precisa ser mais preciso, mais certeiro no ensino híbrido, o que a gente está falando. Porque só dizer que uma parte é em casa, uma parte é na escola, isso a gente faz há 100 anos, que é a lição de casa. Né? A lição de casa é, de certa forma, um ensino híbrido. Então, só adotar uma nova tecnologia fazendo exatamente as mesmas coisas, a gente vai ter o pior dos dois mundos. Né? Então, quando eu ouço falar da transformação digital, das lições que a gente tem que tomar da pandemia, me preocupa quando as pessoas falam, não, digital significa mais barato, mais massificado, menor custo e tal. Eu acho que não, porque quando a educação é o DNA do Brasil do futuro. Né? Eu não quero um futuro onde uma criança de 11 anos passa 3 horas por dia assistindo uma aula no Zoom, vai para a escola uma vez por semana e, enfim, perde todas as coisas boas que tem em ir para a escola. O professor vira um gravador de vídeo instrucional, a escola está totalmente dominada por empresas de tecnologia, fornecedores de serviços. Então, eu não quero esse futuro para a educação brasileira. Né? Eu quero uma escola onde os alunos estão lá, com professores, todo dia, criando conhecimento, aprendendo juntos. O professor conhece o aluno, porque as salas de aula são pequenas, tem uma relação pessoal. Isso, claro, pode ser uma parte virtual e uma parte presencial, mas tem dois tipos de virtual. Né? Acho que isso é um pouco o que eu estou insistindo aqui. Tem o virtual massificado, onde o professor grava a aula, não tem tempo de conhecer o aluno, de falar com o aluno, porque ele tem 300 alunos, 400 alunos virtuais. Tem o virtual, que é essa uberização da educação, e tem o virtual, em que a mesma qualidade de interação, o mesmo tempo de interação acontece. Ou seja, o professor pode fazer coisas de qualidade presencialmente e virtualmente, mas para isso a gente precisa dar a infraestrutura, né? Ele tem que ter poucos alunos, ele tem que ser remunerado para isso e tal. Então, tem o ensino híbrido que precariza e tem o ensino híbrido que complementa, que melhora e tal. Agora, às vezes as pessoas falam, mas como esse ensino híbrido, como pode ser esse novo ensino, essa nova educação? Então, o jeito que eu imagino isso não é um cenário em que... porque eu acho que não está longe a gente imaginar um cenário em 5 anos, em alguns estados, alguns municípios, que as crianças começam aí 4 dias por semana, depois 3 dias, depois 2 dias, o sistema todo se precariza, isso é entregue para, enfim, fornecedores que mal sabem o que estão fazendo e tal. Eu acho que se a gente for por esse caminho, vai ser o maior desastre educacional do século no Brasil. Agora, tem um outro cenário. Então, vamos imaginar que o aluno vai para a escola todo dia, ou talvez 4 dias por semana, ou talvez tenha um desastre ambiental, tem um problema de segurança pública, tem, enfim, coisas localizadas. Pode ser que o aluno não pode ir para a escola todo dia, mas em casa ele tem internet e dispositivos de acesso pagos pelo Estado, porque a gente não pode dar na mão das famílias a responsabilidade de prover acesso à internet. Né? Claro, se a família é de classe média alta, mas para as outras famílias, quem tem que prover isso é o Estado, do mesmo jeito que ele provê livro didático. Então, imagina que esse aluno, nesse cenário que eu gostaria que acontecesse em 5 anos, o aluno está em casa, com a internet, com um computador ou algum dispositivo fornecido pela escola. Além disso, ele tem sensores de ciência, ele tem um kit de robótica de baixo custo, ele tem uma série de materiais lá. E a lição de casa, em vez de ser uma coisa chata, que ele tem que responder umas perguntas
fazer uns testes, uma coisa, é um projeto colaborativo. Então, esse aluno, por exemplo, chega em casa, se conecta com seus colegas da escola, cada um desses amigos tem um sensor de poluição do ar, então eles medem a poluição do ar em diferentes partes da cidade, eles colocam isso em um site, em um software, esse software cria um mapa da poluição na cidade, eles começam a discutir padrões de poluição, de ocupação, de clima, de trânsito, e começam a pensar em soluções para diminuir poluição em horários de pico, ou você pode imaginar um projeto sobre plantas nativas, sobre a história da comunidade e tudo mais. Então, eu acho que esse tipo de ensino híbrido, onde você cria projetos colaborativos que as crianças fazem em casa, mas colaborando com amigos pela internet, e até internacionalmente. Imagina que um aluno da escola pública pode fazer um projeto junto com um aluno da Tailândia, um aluno do Japão, um aluno da França. Enfim, imagina o poder da gente colocar esse tipo de educação na mão de milhões de crianças brasileiras. Imagina que geração vai ser essa daqui a 10, daqui a 20 anos. E agora compara com uma geração que fica em casa no sofá assistindo aula pelo Zoom, né? Agora, isso é caro? É caro, mas não é tão caro quando a gente pensa, se a gente pensa globalmente. E tem sempre aquele ditado, que é até um chavão da educação, é que se você acha que a educação é cara, então tente a ignorância, né? E fora que isso não é uma despesa, né? É um investimento que a gente está fazendo no futuro. E se você olha o que os países avançados fazem, ou o que as escolas de elite no Brasil fazem, essas escolas que custam 5, 6, 7 salários mínimos por mês, é exatamente o que essas escolas fazem, né? Então, não é impossível, é só a gente, e eu vou falar disso depois, colocar as nossas cabeças para funcionar, colocar as nossas universidades para fazer pesquisa, em fazer isso de forma escalável, e a gente consegue chegar lá, mas a gente tem que ter uma visão de onde a gente quer chegar. E eu acho que essa é uma visão que vale a pena investir. Perfeito, Paulo, obrigado. E, Sofia, você estava comentando aqui antes nos bastidores, né, sobre a sua pesquisa. Você começou a fazer uma pesquisa no Brasil inteiro, uma pesquisa lindíssima, com vários biomas brasileiros, várias realidades, no pré-pandemia, né? Então, assim, era um retrato, de certa maneira, dessa diversidade brasileira, mas no pré-pandemia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa pesquisa, como que foi feita, as conclusões, mas eu ia te explorar pedindo também para você tentar fazer depois uma reflexão sobre o que a gente pós-pandemia pode aprender das lições do estudo pré-pandemia. Então, por favor. Com certeza. Eu acho que a pesquisa, embora não tivesse intenção, acaba sendo um registro de uma escola como era antes, não é? Uma pesquisa realmente fantástica, porque ela focaliza escolas diferenciadas no Brasil inteiro, busca capturar um pouco do que são as escolas comuns desse país. E na medida em que a gente faz essa visita, né, a pesquisa se chama Expedição Escolas do Brasil, na medida em que a gente vai fazendo essa grande viagem, a gente vai confirmando algumas expectativas que a gente tem acerca das escolas, de que as escolas têm um papel fundamental a cumprir nesse processo de interação, sem o qual não existe educação. Então, educação se faz com gente, seja ela com híbrida ou não. Mas as escolas, o que a gente constata na nossa pesquisa, e eu acho que isso é muito importante como um passo além em termos de futuro, as escolas comuns do Brasil inteiro, elas estão fazendo a sua parte. Talvez a maior lição de cidadania que eu aprendi nas escolas que eu visitei foi numa escola ribeirinha, num furo. Sabe o que é furo? Furo é um rio é um pedacinho de rio que nasce no Rio Maior, não é um igarapé, não é um afluente, ele nasce num rio maior e ele termina ali. Então, no furo do rio, tinha uma escolinha ribeirinha que a gente visitou. E lá nós tínhamos um conjunto de professores que eram parte de um processo de ensino que vai caminhando. Os professores, eles ficam 50 dias em cada escola. E eu encontrei naquela escola os professores ensinando, fazendo a sua parte, os alunos aprendendo bossa nova no violão, a ler a letra das músicas no quadro. O que eu tiro disso?
é que as escolas são fundamentais como elo dessa grande corrente que a gente precisa instaurar para recuperar todas as perdas que as crianças tiveram, que os professores tiveram. Nós não podemos pensar num mundo pós-pandemia na educação brasileira sem considerar essas 179 mil agências de educação que a gente tem distribuídas pelo país. Então, nessa cadeia produtiva das políticas educacionais, sem as escolas a gente não consegue prosseguir. E eu acho que essa é uma grande lição da pesquisa e, ao mesmo tempo, ela precisa ser incorporada aos próximos passos, no sentido de que recuperar os atrasos, recuperar o problema da desescolarização, que foi muito grave que nós vivemos. Sem as escolas a gente não vai fazer, e sem as famílias envolvidas nesse processo. Agora, Sofia, eu vou te fazer, continuar contigo numa pergunta, mas já vou colocar a Cláudia também aqui, porque também por causa dessa atuação com tantas redes, né, que a Cláudia tem, e sua pesquisa também, sempre quando a gente fala, né, da necessidade de você articular melhor na ponta, isso é um grande desafio, né, porque são 27 redes estaduais, 5.000 e tantas redes municipais, 180 mil escolas, e tem sempre um debate, né, sobre, assim, a gente quer que as escolas tenham autonomia, mas a gente quer também que tenha uma política pública coerente, né? Então, às vezes tem uma tensão entre o quanto de autonomia a gente dá e o quanto de centralização a gente busca. Nesse equilíbrio aí entre o que é a centralização, coerência e o quanto de autonomia, que arranjos são possíveis aí, pensando nas secretarias, né, de modo que a política chegue na ponta a não criar, por exemplo, desigualdades. O Paulo estava falando de um risco de tecnologias, por exemplo, explodirem, ainda prejudicarem a questão da desigualdade. Então, como é que vocês duas veem, fica à vontade, qualquer uma de vocês pode pular aí na pergunta, como articular uma política pública de modo que ela não crie desigualdade na ponta, mas que ela respeite a autonomia e empodere, né, os educadores na ponta? Eu acho que você tem uma questão que é a seguinte: é necessário que nós tenhamos políticas para todos. Por exemplo, novas formas de ensino e de interação, ensino híbrido versus ensino presencial, a gente não vai poder deixar de se debruçar numa questão como essa. Nós precisamos ter políticas que sejam para todos, a exemplo dessas políticas mais gerais. Política de avaliação. Nunca a avaliação foi tão necessária como ela é hoje. Porque a gente tem um retrato do que foi o antes, a gente tem alguns elementos do que foi o durante, mas a gente ainda não sabe o tamanho desse buraco do ponto de vista dos sistemas nacionais de avaliação. Então, essas iniciativas, elas precisam permanecer e elas devem orientar a tomada de decisão. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter políticas que sejam específicas para os mais vulneráveis. A gente falou muito no passado nas políticas compensatórias, né, Cláudia? Lembra que a gente usava essa expressão? Hoje foi banido, hoje a gente fala nas escolas em situações de vulnerabilidade socioespaciais. Então, mas trocando em miúdos, essas escolas, que são as que mais precisam, elas precisam ter estou fazendo uma redundância, mas é necessário ter um olhar diferenciado sobre elas. E isso se dá através, uma, de políticas de Estado e outra, do acompanhamento que as secretarias podem fazer às escolas. As secretarias são muito carentes desse acompanhamento e onde nós temos situações de sucesso, nós temos vários casos no Brasil de sucesso em educação, essa é uma variável extremamente importante. A forma como uma secretaria é capaz de chegar até a escola, seja uma secretaria estadual que faz um trabalho através das suas regionais, e esse trabalho é pedagógico, seja uma secretaria municipal de pequeno, médio ou grande porte. São diferentes modelos, mas a ideia eu acho que é mais ou menos parecida. Perfeito. Cláudia. Se eu posso entrar aqui um pouco... Em suma, o que você falou, Sofia, tem a ver com como é que se constrói equidade. Isso. Né?
E para mim tem uma resposta, tem um termo que não está sendo tão usado, mas que a gente deveria usar nesse contexto, que é ações afirmativas. O que significa para mim ações afirmativas? É dar mais para quem tem menos. Então, os melhores professores, os melhores gestores escolares nas escolas com maiores desafios. Quando eu fui secretária de Educação do Rio de Janeiro, que foi uma experiência de muita paixão, quer dizer, paixão nos dois sentidos do termo, ou seja, tinha dias que era... Eu conheço. Quando a gente fala de paixão, você normalmente lembra dos dias em que você estava inebriado. Eu lembro dos dias em que eu estava inebriada e dos dias que eu me achava a última dos mortais porque não conseguia resolver um problema. E nós pegamos as 155 escolas que ficavam em áreas conflagradas, ou seja, controladas pelo tráfico ou pelas milícias e com várias facções, diferentemente de São Paulo, que tem uma única facção ou uma predominante, no Rio é um conflito permanente. E construímos condições em termos de política pública para você pagar melhor os professores que dão aula nesses lugares, dar mais recursos para essas escolas, dar mais apoio para esse processo. Então, se a gente tinha uma política de colocar as escolas em turno único, primeiro é lá, porque é lá que vão ganhar mais recursos. E por que eu estou falando disso? Porque a política pública importa. Ou seja, se você, quando você falou da tensão entre a autonomia da escola e o que se faz na sede ou centralizado nas secretarias, me chama muita atenção que nós descentralizamos as coisas erradas. Porque o que precisa haver para dotar as escolas de agilidade é gestão administrativa autônoma, eles trabalharem em equipe. Mas eu lembro que o Manuel Castells fala, o sociólogo, ele fala que vivemos na sociedade em redes. Pensar cada escola como se cada uma delas formulasse a sua política educacional é a receita certa para não assegurar equidade. Uma vez conversando lá no Banco Mundial com a ministra de Educação da Finlândia, eu falava sobre essa questão de autonomia que tanto se fala que os professores têm. Só que eles têm currículo, e um currículo claro, bem estabelecido. O Ministério da Educação, me disse a ministra, é que escolhe os livros didáticos para as escolas. Ainda bem que no Brasil atual isso não acontece, mas lá é um país pequeno, é uma outra realidade. Mas só para dizer que eu perguntei para ela, por que vocês escolhem o livro didático? Falou assim, mas se nós não definimos os instrumentos assim, como é que eu vou garantir equidade? Nós, às vezes, olhamos para a equidade, para a autonomia, com um olhar de como se nós não fôssemos um país com as complexidades que a gente tem. E só por último, para falar do papel dos estados e dos municípios, do que eles puderam fazer, que teve muito presente na sua fala, eu queria lembrar que nós tivemos um processo rico no Brasil durante a pandemia, a despeito da falta de coordenação nacional pelo MEC, que foi um grande ausente na resposta educacional à Covid, que foi o regime de colaboração entre estados e municípios. Foi incrível, não sei se Paulo acompanhou isso de perto, mas aproveitando a experiência do Ceará, né, de colaborar com seus municípios, inclusive até na educação infantil, que foi uma coisa impressionante o que o estado do Ceará pôde fazer, outros estados usaram esse momento da pandemia para apoiar seus municípios, que muitos deles têm 3 escolas, não tem massa crítica na sede da Secretaria da Educação para produzir materiais escritos. E governos os mais diferentes, ligados a partidos políticos os mais diferentes, ajudaram seus municípios a produzir material escrito, programas de televisão, programas de rádio, plataformas. E isso também foi um aprendizado que a gente construiu aí no terreno
da política pública. Não foi só no terreno da tecnologia em geral, mas como é que a gente pode, num país tão diverso como o nosso, aprender fazendo dentro desse processo desafiador que foi a pandemia. Perfeito. Paulo, eu vou te incluir nesse debate aqui, vou pegar, você fica à vontade para comentar qualquer coisa que foi falada aqui, mas eu queria explorar essa questão da equidade, né? E Cláudia usou o exemplo, né, assim, da ação afirmativa, né, de você precisa ter uma visão de ação afirmativa, e você estava até na sua fala anterior falando um pouco disso, né, de quando a tecnologia por si, ela pode agravar desigualdades. Acho que uma das coisas que você falou, acho que me pareceu isso, né? Então, como é que você, no ponto de vista, quando você está fazendo buscando inovação, buscando investimento em tecnologia de modo a beneficiar os estudantes, você faz isso de maneira com o Rio, com o curso normal, né, ainda mais no país como o Brasil, na América Latina, que é desigual, você tende a aprofundar desigualdades. Então, como é que é possível fazer política pública pensando em inovação e tecnologia com um olhar para a equidade? Uma das coisas mais claras assim na pesquisa que compara educação online e educação presencial, uma das conclusões mais claras é que na modalidade online ou remota e tudo mais, os alunos que já são bons ou que já têm um bom desempenho, eles conseguem usar mais essas tecnologias, essas mídias. Então, a diferença, por exemplo, você pega os 10% melhores alunos da classe e você muda eles para o online, é praticamente a mesma performance. Agora, se você vai para os 20%, entre aspas, né, piores, não quero usar a palavra piores, mas com desempenho mais inferior, esses às vezes estão a 20%, 30%, tem 20%, 30% de perda de aprendizagem na modalidade online. Então, é uma das coisas que a gente sabe muito bem da pesquisa, e pesquisas quantitativas muito rigorosas, é que os alunos que mais precisam de ajuda são também os que têm mais dificuldade nessas modalidades online e híbridas, porque híbrida também usa, de certa forma, coisas online. Então, eu acho que eu gosto dessa ideia de ação afirmativa que a Cláudia está trazendo, porque, claro, se a gente sabe disso, a gente pode, para essas populações, para esses alunos que mais precisam de ajuda, dar mais recursos, dar mais ajuda, por exemplo, contratar professores extras ou mentores ou tutorias que vão ajudar esses alunos que mais precisam. Então, também é um exemplo de como a pesquisa ajuda a gente a fazer a política pública melhor, né? Agora, se a gente não olha para essas coisas, isso que eu estava falando, uma tragédia educacional que pode acontecer no Brasil, é a gente adotar um pouco esse discurso que as pessoas falam, mas toda criança usa celular, toda criança é nativa digital, põe as aulas no Zoom, no Instagram, enfim. E uma coisa é você usar um celular como consumidor de mídias sociais, para falar com seus amigos, tudo mais. Isso, você não precisa de um esforço cognitivo muito grande, você não precisa de alguém te estruturando essa experiência para você. Outra coisa é você fazer uma das coisas mais difíceis que existe para um ser humano, principalmente uma criança, que é se disciplinar para estudar, para aprender coisas difíceis, para muitas vezes aprender coisas que vão de encontro ao que você acreditava antes, né? Enfim, essa é uma experiência que precisa ser articulada por um educador, tal. Mais ainda para os alunos que precisam mais. Então, quando a gente pensa nas tecnologias, a gente tem que pensar que quem mais aproveita elas são os alunos que já estão bem. Então, sem essas ações para compensar isso, a gente vai criar um fosso ainda maior. Uma outra questão, pensando nessa questão de equidade, é que no Brasil a gente tem uma diferença regional muito grande na infraestrutura para também implementar essas novas tecnologias, de times técnicos que podem fazer isso funcionar, dar suporte para secretarias e tudo mais. Então, é uma outra coisa que a gente precisa pensar, não é claro, talvez num estado com mais infraestrutura, manter
a infraestrutura necessária para o ensino remoto, para o ensino híbrido, é muito mais fácil do que num estado com menos recursos, com menos capacidade técnica. Só como um exemplo disso, tem secretarias no Brasil, inclusive secretarias grandes, onde não tem gente nem para... Isso não por culpa das pessoas, só que eles estão afogados de trabalho, nem para olhar os dados que estão chegando dos aplicativos ou dos softwares que muitas secretarias desenvolveram, né? Isso gera um monte de dados que a secretaria poderia usar para saber como as coisas estão acontecendo e tudo mais. Tem secretarias que eles estão recebendo esses dados, mas não tem ninguém para analisar os dados, porque não tem gente, né? Enfim, então tem todas essas questões de desigualdade e eu me preocupo, como eu já falei várias vezes aqui, que a gente, um pouco nessa ideia de transformação digital, que é muito sedutora e tudo mais, esqueça que a gente está no Brasil real, que a gente está nas escolas reais e que essa ideia funciona talvez na Faria Lima, aqui em São Paulo, tal, mas o Brasil é um país que tem desigualdades, tem muitos problemas e a gente precisa ter muita atenção para não aprofundar essas desigualdades. Perfeito, Paulo. A gente está chegando, já faltam só 10 minutos aqui dessa mesa. Eu vou passar a palavra, a Sofia já me sinalizou aqui que queria falar. Não, mas eu vou dar a oportunidade. Calma, gente, não sou tão ditador assim, não. Mas se a gente tivesse aqui numa plateia com muitos educadores, eu tenho certeza que essa pergunta chegaria, então eu quero fazer para vocês, dando a oportunidade para vocês fazerem a fala final e pedindo concisão aqui, porque a gente tem só 10 minutos. Mas é a pergunta sobre formação de professores. Eu acho que certamente chegaria uma pergunta de vários professores, ok, mas como é que você forma o professor, como é que você prepara o professor para isso? Você está exigindo um monte de coisa, mas cadê a nossa formação? Então, eu estou tentando aqui assumir uma pergunta que eu acho, bem, vocês estão acostumados também a esses tipos de eventos, sabem que é uma pergunta central, sempre aparece. Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês três, pedindo que sejam concisos e começando com a Sofia. A Sofia tinha me pedido para comentar também ainda sobre a questão anterior. Então, Sofia, fique à vontade, sua fala final com um monte de questão aí que eu já te trouxe. Formar professores nunca é um processo simples, né? Eu penso que é necessário que haja uma aproximação maior da universidade, das agências de formação com os sistemas de ensino e se isso não acontecer, a gente terá poucas mudanças substantivas, com o imperativo de nós termos todas as escolas conectadas, a situação que o Paulo colocava antes, a conexão para todos como exigência, requer que os professores sejam formados também considerando essas novas variáveis que hoje são inadiáveis nos seus processos formativos. E nós estamos muito longe disso. O censo escolar mostrou que a formação de professores ela foi ainda muito pequenininha nessas novas alternativas. Então, há muito que construir e, sem dúvida, essas formas precisam ser repensadas. Na verdade, eu tinha pedido a palavra para dizer que, contraditoriamente, todos esses processos que foram vivenciados na pandemia trouxeram uma valorização para o professor, porque os pais sentiram profunda necessidade, perceberam que suas crianças não aprendiam sem a ajuda de um professor. Então, é preciso que sim, a gente atente para todos esses fatos que nós aprendemos, que as crianças com maiores dificuldades, assim como as escolas em contexto de maior vulnerabilidade, elas tenham um tratamento diferenciado. Então, nesse sentido, é preciso que a gente olhe melhor para as questões de desescolarização, sobretudo no ensino médio brasileiro. Acho que a gente precisa ter algo do tipo uma bolsa escola pós-pandemia e precisamos também pensar em algo do tipo busca ativa para valer em todos os contextos. E se essas coisas foram feitas, elas podem mitigar e podem ajudar a que as coisas de fato melhorem. Perfeito. Cláudia, por favor. Bom, formação de professores, eu acho que junto com a baixa atratividade da carreira, compõe as razões por que a nossa educação pré-pandemia já estava em crise.
porque eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, então falo com muita tranquilidade disso. Porque a formação que o professor recebe, a formação inicial que ele recebe na universidade, não promove diálogo entre teoria e prática. O professor está sendo formado, o futuro professor, para a mais complexa das profissões, que vai formar para as outras profissões. Imaginar que simplesmente ensinar teoria vai resolver o problema é tão equivocado quanto imaginar que simplesmente mergulhar o futuro professor na prática também vai resolver. Tem que ter um diálogo entre teoria e prática, ser exposto a uma formação, né? Eu sempre faço a comparação com a profissão de médico. Ninguém poria um médico tendo história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, para pensar na formação que o professor especialista recebe, ou de Fundamental 2 em ensino médio, e jogar para tratar paciente. Mas a gente faz isso em educação, como até o século XIX se fazia, inclusive, na medicina. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental. Junto a isso, é importante olhar para um aspecto que Sofia falou, que é a valorização profissional do professor. Muitas vezes, nós olhamos para o professor como uma pessoa que sofre muito, vítima das circunstâncias, mas não com o respeito profissional que ele merece. Ele não merece pena. Nós, professores, não merecemos pena. Nós merecemos respeito profissional, que é um outro nível de olhar. E a outra coisa que eu queria enfatizar na formação de professores é a formação continuada em serviço, que ela deveria ser muito mais colaborativa. A gente sempre que pensa em formação continuada em serviço, pensa em fazer mestrado e doutorado. É também algo importante. Mas o professor se forma melhor em times, colaborativamente, na escola. Professor aprendendo com professor. O que os bons sistemas educacionais do mundo me mostraram, só para pegar um exemplo, o que eu vi em Xangai, há um professor mestre que se torna tutor de um professor que está iniciando a sua jornada profissional. O professor aprende mais com o professor, e especialmente se ele for valorizado, receber essa valorização que a pandemia proporcionou para os professores, por meio dos pais, que viram a complexidade da profissão deles, mas da sociedade em geral também. Perfeito. Paulo, sua palavra final. Temos mais aqui 3 minutos e 45 segundos, mas por favor. Bom, eu assino embaixo do que a Sofia e a Cláudia falaram sobre a formação, não vou repetir, acho que é absolutamente fundamental. Eu vou dizer que, especificamente em relação às questões da tecnologia na educação, há 10 anos atrás, tecnologia na educação era, sei lá, ir para o laboratório de informática e usar um software lá. Então, era uma coisa que talvez você podia até formar o professor para fazer. Agora, hoje em dia, tecnologia na educação é tão complexa, tem realidade virtual, tem ensino remoto, tem coisas maker, tem laboratório de ciências, enfim, são tantas as tecnologias que hoje em dia, e é isso que eu defendo, a gente precisa ter um professor de tecnologia nas escolas, que não só cuida de todas essas aplicações da tecnologia, mas ajuda os professores das disciplinas a redesenhar as suas sequências didáticas, os seus currículos, tal, com tecnologia. A gente nunca vai, hoje em dia, formar um professor de matemática, um professor de ciências, para usar as 15 ou 18 tipos de tecnologias educacionais que existem sozinho. Então, a gente precisa ter esse recurso humano a mais nas nossas escolas para poder lidar com a tecnologia, porque hoje a tecnologia é muito mais complexa. Então, acho que essa é uma coisa. A outra coisa é que também não adianta a gente fazer uma formação se a infraestrutura que está em volta do professor também não é de boa qualidade. Então, por exemplo, os currículos têm que ser de boa qualidade, os materiais didáticos têm que ser de boa qualidade, a escola tem que estar preparada para receber esse professor bem treinado. Por exemplo, quando uma unidade didática nos Estados Unidos, por exemplo, se eu proponho para o governo que eu quero construir uma série de unidades didáticas, isso custa $1 milhão por unidade.
No Brasil, às vezes... Então, isso é o que o governo me paga, me financia, fala, ó, pega um grupo de professores, criem unidades didáticas de alta qualidade, isso custa $1 milhão. No Brasil, às vezes as pessoas falam, não, cria o currículo inteiro do primeiro ao novo ano, contrata um consultor lá por R$10 mil, tal. Isso não existe. Não. Então, para o professor poder operar num sistema de qualidade, a gente precisa investir em coisas que às vezes a gente não conversa. Então, é a qualidade do material didático, é a qualidade da infraestrutura tecnológica. Essa infraestrutura tem que estar apoiada na escola por profissionais especializados. Tal. E daí, a formação ela é potencializada com tudo isso. Agora, não adianta a gente formar o professor e esquecer que ele trabalha num lugar que tem que ter qualidade para que isso aconteça. E acho que também vale a pena dizer que dia 19 de setembro foi o centenário do Paulo Freire, um dos grandes educadores do mundo e que a gente precisaria ter mais orgulho de ter tido Paulo Freire como um grande brasileiro. Muito obrigado, Paulo. Em tempos de tanta ignorância, né, lembrar de um grande pensador como foi Freire, de enorme relevância, né, realmente é fundamental. Bem, eu agradeço a todos, estamos encerrando o nosso painel, espero que tenham gostado. Eu quero agradecer em nome da Fundação Telefônica Vivo a Cláudia, o Paulo e a Sofia, e a você que nos acompanhou. E o Enlighted continua e fica o convite para prosseguir com a gente na programação. Muito obrigado. Olá! Vamos começar agora a nossa conversa sobre novas oportunidades de aprendizagens em um mundo acelerado e digital. Eu sou Esdras de Lúcia, ator, cantor, apresentador, chefe de cozinha, e eu estou aqui acompanhado desse time referência na educação brasileira e internacional. Está aqui a Débora Garofalo, professora há 16 anos da Rede Pública de São Paulo, e que pelo trabalho inovador de fazer aulas de robótica com sucata, ela ganhou diversos prêmios. Dentre eles, Professores do Brasil 2018, Aprendizagem Criativa do MIT 2019, Medalha da Cidade de São Paulo de 2019 também e a Medalha Pacificadora da ONU. Ela também foi finalista em 2019 do Global Teacher Prize, o Nobel da Educação. Uma salva de palmas ela merece, né? Ela é a primeira mulher sul-americana a chegar a uma final, sendo considerada uma das 10 melhores professoras do mundo. Eu estou muitíssimo honrado. Além disso, eu estou aqui também com o Luciano Meira. Ele é sócio empreendedor da Joy Street SA, empresa que desenvolve tecnologias e inovação educacionais lúdicas, como a plataforma Apta e Hoje, adotada em governos estaduais, municipais e colégios. Além disso, ele é professor de ciência de aprendizagem da Universidade Federal de Pernambuco e associado efetivo do Todos pela Educação. Eu também tenho aqui comigo hoje a Rosana Condô. Ela é professora da rede pública e doutora em letras na Universidade Federal do Paraná e especialista em educação especial, atuando desde 2019 no Centro de Atendimento Educacional Especializado Nathalie Barraga, em Curitiba, que atende pessoas com deficiências visuais. Gente, eu só tenho super-herói aqui hoje. Estou muito bem acompanhado. Queria dizer que é uma honra ter vocês aqui, poder dialogar a respeito, falar de tantas coisas num momento tão delicado que a gente está vivendo, né? E vamos dar início ao nosso bate-papo. Bom, nós ainda estamos em pandemia, né? Enfim, é um problema que está afetando o mundo inteiro, milhares de vidas afetadas, e acho que a educação foi um dos setores mais afetados nessa pandemia, né? Porque a pandemia acelerou a implementação de novas possibilidades de aprendizado, como o ensino híbrido, uso de recursos digitais, dentre outros. Quais foram os avanços obtidos na educação e quais os próximos passos para consolidar e expandir essas possibilidades? A gente pode começar por você, Débora? Claro, olá a todas, todos. Um grande prazer estar aqui hoje falando desse tema tão importante que é a educação no nosso país, né? E ao lado de pessoas que para mim são referências, como a Rosana, o Luciano, e contando com a sua mediação. É um grande prazer.
Bom, falar desse cenário é lembrar que até 1 ano e meio atrás não imaginávamos que poderíamos vivenciar uma educação híbrida no nosso país, né? Muitos de nós, professores, professoras, não imaginávamos que poderíamos conduzir as nossas aulas em formato de tecnologia, mesmo falando de tanta tecnologia, falando de educação 5.0, de educação 4.0, falando dessa necessidade de revolucionar a sala de aula. E a pandemia ela trouxe caminhos para que pudéssemos nos reinventar enquanto professores, mas também caminhos importantes para a educação. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, um caminho muito importante é falarmos sim de ensino híbrido, que permite que os estudantes assumam esse centro do processo de aprendizagem, que traga toda essa questão do protagonismo juvenil para dentro da sala de aula, mas também através da criatividade, do pensamento crítico, que são habilidades socioemocionais híbridas, os nossos estudantes possam vivenciar o uso das tecnologias. Então, antes da pandemia, falávamos muito de como introduzir isso dentro da sala de aula. E, de repente, dentro desse cenário, dentro desse contexto, estamos inserindo agora, vivenciando as tecnologias, vivenciando novas abordagens. E, junto com elas, abordagens que são realmente inovadoras, que trazem esse potencial de causar esse encantamento na sala de aula, como o STEAM, o STEM, aprendizagens ativas, metodologias ativas e suas modalidades. Então, sem dúvida nenhuma, é difícil ainda mensurar os ganhos da educação, mas potencializar e falar sim que encontramos caminhos para transformar o chão da escola pública. Maravilha. A Rosana, como eu falei no início, você atua no Centro de Atendimento Educacional Especializado Nathalie Barraga, que atende deficientes visuais, não é mesmo? Sim. Segundo você relatou em outras oportunidades, você se deparou com desafios maiores que nas outras escolas. Quais foram os desafios de educar à distância deficientes visuais e quais são as metodologias e estratégias para viabilizar um ensino inclusivo e de qualidade? Então, né, assim como a Débora, né, me sinto muito grata por estar aqui podendo fazer essa discussão com o Luciano e tendo você também como mediadora, é um grande prazer, né? Antes de responder a pergunta, gostaria de falar um pouquinho desse local que eu trabalho, né? Uhum. O CAE Nathalie Barraga é um centro de atendimento educacional especializado, localizado em Curitiba, e é mantido pela Secretaria de Educação do Paraná, e nós atendemos deficientes visuais. O nosso público é alunos em idades escolares, né? E também a comunidade em geral. Então, nós atendemos desde bebês até idosos. Uhum. Mas o nosso público, nesse momento de pandemia, embora todos os outros tiveram também o mesmo atendimento, o nosso foco, a nossa preocupação era realmente com o estudante, né? E, assim, o desafio foi muito grande porque, como a Débora falou, foi algo inusitado e foi de uma hora para outra. Nós tivemos que nos reinventar para não deixar esse aluno à margem, à mercê, né, do sistema educacional. É um público, é importante falar isso, que é um público que nós geralmente já fica à margem da sociedade. Ainda, infelizmente, na comunidade escolar há profissionais e também há representantes que pensam que esses alunos são incômodos, empecilhos, né, que vão atrapalhar os demais alunos ditos normais na sala de aula. Mas eu, como professora já de educação especial há um bom tempo, no CAE desde 2019, eu garanto que não é, né? Essa é uma ideia bastante errônea e é uma ideia que atrapalha muito todo esse trabalho que nós, enquanto especialista, a gente vem fazendo, né? O Paraná ele se destaca como um estado que promoveu a educação inclusiva responsável, realizando concursos para professores especialistas, também abrindo sala de recursos multifuncionais, os CAEs, né, que é, por exemplo, onde eu trabalho. Então, sobre os desafios, inicialmente nós tínhamos como fazer essa conexão com nossos alunos.
como não deixá-lo sem esse atendimento, né? O nosso atendimento ele é muito específico, né? Ele é feito a partir de uma avaliação de ingresso, onde nós avaliamos a funcionalidade da visão desse aluno no contexto, né? Então, após essa avaliação, esse aluno ele é inserido em um dos 8 programas que nós temos, que é o uso de recursos e funcionalidades de recursos ópticos, não ópticos, estimulação visual, ensino do sistema Braille, técnicas de Soroban, tecnologia assistiva, e vários outros, PEV, né, que é o Práticas para a Vida Independente, Orientação e Mobilidade. Então, o aluno ele pode ser inserido em um ou mais programas, né? A partir daí, né, o nosso desafio, então, a partir dessa avaliação, foi nos conectar com esses alunos. Inicialmente, nós não tínhamos assim, ideia de como fazer, porque a tecnologia é algo que está sempre muito presente no ambiente escolar, mas ainda de forma tímida, ainda com resistência. E, nesse momento, nós não tivemos esse tempo. Nós tivemos que fazer de uma hora para outra, para não deixar esse aluno. E nós conseguimos fazer isso. Então, nós conectamos inicialmente com a forma mais fácil que nós tínhamos, que era o WhatsApp. A partir daí, fomos para o Google Meet, para o Classroom, que é onde, no Paraná, nós utilizamos as salas de aula, né? E começamos a fazer atendimento com esses alunos. Uma outra preocupação nossa e um outro desafio era fazer essa ponte entre a escola, o atendimento AEE, que é o atendimento especializado, e as escolas regulares. Porque o nosso trabalho, enquanto especialista, ele tem que refletir, né, no auxílio, na forma que esse aluno realiza ou as atividades ou o estudo também no regular. Ou seja, um trabalho é ligado ao outro. Nós não podemos ficar trabalhando de um lado e a escola regular do outro. Nós temos o nosso trabalho tem que conversar. Então, a gente chama esse trabalho, essa ponte que o professor especialista faz com os professores do ensino regular, de trabalho colaborativo, né? O que é esse trabalho colaborativo? Esse trabalho colaborativo é a adaptação de materiais, por exemplo, colocando material impresso numa fonte que esse aluno precisa, num tamanho, alto contraste, né? Ou se ele precisa de algum programa, como, por exemplo, o DOSVox, o Edvox, alguma tecnologia assistiva, né, que ele precise para realizar e para aprender e para se desenvolver. O Classroom, por exemplo, ele não é um espaço adaptado para o deficiente visual, nem para o baixa visão e nem para o cego. Então, nós temos que fazer toda essa adaptação, né, para que esse aluno tenha o que nós pensamos, né, o que nós trabalhamos na educação especial, que é a equidade, né? Muito se fala em igualdade, e a igualdade, para nós, é um termo bastante complexo, porque as pessoas podem confundir com que as pessoas têm que ser tratadas de forma igual. Não é isso. As pessoas têm que ter igualdade nos direitos. Mas, em se tratando de alunos especiais, né, no caso aqui, o meu específico, que é o deficiente visual, nós pensamos no termo equidade, que é dar condições para que esse aluno possa se desenvolver, tenha os mesmos direitos de acesso ao conhecimento como os demais. Acho que os desafios foram basicamente isso, não sei se... Muito obrigado, Rosana. Bom, muitas escolas estão retornando ao ensino presencial. De todo modo, diversas ferramentas foram incorporadas no dia a dia. Como essas ferramentas e métodos, como o ensino híbrido, como novas tecnologias, plataformas gamificadas, dentre outras, podem oferecer ganhos de aprendizado e escalar a educação? Você responde essa pergunta para a gente, Luciano? Claro, obrigado, Esther. É um prazer estar com vocês aqui, com a Rosana, minha querida Débora. Olha, a primeira questão que temos que levar em conta acerca disso é que é o reconhecimento de educadores e redes de ensino que a transformação digital, esse processo que hoje a gente chama de transformação digital, é principalmente uma mudança cultural e no comportamento das pessoas. Então, na medida em que a escola acolhe essas novas tecnologias,
essa rede de ensino ela tem que principalmente acolher também novas formas de comportamento através de pedagogias inovadoras. Então, por exemplo, não é apenas o processo de gamificação que entra na escola, mas uma pedagogia todinha que muda no entorno dessa gamificação, ou desse novo dispositivo, do uso do WhatsApp, ou seja lá qual tecnologia digital nós queremos montar como uma plataforma de ensino. Porque muda principalmente a missão da escola, a missão do educador, o papel do próprio educador e da educadora. Então, nós não deveremos estar, ou não deveríamos estar, mas numa posição de ensinar como um modo de transmissão de conhecimento, uma metáfora, aliás, que deveria ser, de todo modo, completamente abandonada na escola. Porque a missão do educador, nesse caso, para um processo de transformação digital legítimo, autêntico, escalável, seria criar cenários de aprendizagem. Então, eu não posso pegar uma nova tecnologia e aplicar numa pedagogia velha, porque eu vou potencializar os problemas que aquela pedagogia velha continha. Então, a gente não deseja isso. A gente quer, na verdade, que essas tecnologias elas sejam habilitadoras de um processo de inovação educacional, onde a gente, de novo, muda a cultura escolar de uma educação bancária, como diria Paulo Freire, ainda muito atual, para uma educação inovadora, que acolhe novas formas de relacionamento, novas formas de produção de sentido, produção de conhecimento, através do desenvolvimento de projetos, por exemplo, coisas que as minhas colegas Rosana e Débora conhecem e fazem muito bem. Então, o que a gente precisa, e o que a gente deveria estar fazendo, pensar as pedagogias, eu chamo isso de uma nova pedagogia de bits, porque nós usamos a tecnologia em favor da construção de uma cultura escolar baseada em transformação, baseada em novos modos de ver a aprendizagem e criar cenários mais acolhedores. E, para finalizar, é importante que a própria ideia de acesso à tecnologia, ela não é apenas limitada, por exemplo, a dispositivos tecnológicos, mas nós temos que pensar, ao mesmo tempo, paralelamente, que recursos digitais nós vamos usar, que tipo de acesso à internet, que tipo de banda de internet, por exemplo, nós precisamos ter para fazer funcionar algumas coisas, mas, de novo, fazer funcionar submetido a uma transformação pedagógica. Muito obrigado, Luciano. E levando em consideração a sua área de atuação, Rosana, o que você acha a respeito? Então, no Paraná, nós retornamos, final de março, já estamos retornando, né, de forma presencial com os alunos. Ainda não são todos os alunos, há aqueles que os pais ainda não se sentem confortáveis, né, para mandar seus filhos, e a Secretaria de Educação do Paraná tem respeitado essa decisão. Então, nós estamos trabalhando com o sistema híbrido, que é atender tanto o aluno que está de forma remota, quanto o aluno que está presencial. Eu penso que é um grande desdobramento para nós professores, é uma jornada bem árdua, mas muito gratificante de nós estarmos conseguindo atender esses alunos, né? No caso do uso da tecnologia, né, como eu já falei antes, havia sempre esse apelo para que a gente usasse, mas era de forma muito tímida. Eu acredito que agora, com a pandemia, isso foi muito rápido e, assim, é até difícil de mensurar em palavras o boom que foi essa reviravolta que nós tivemos que dar e nos reinventar. E, por um lado, assim, foi muito bom porque mostrou o poder de superação do professor, né? Nós não deixamos a peteca cair, vamos dizer assim, e demos conta, estamos dando conta, e realmente ela veio para ficar, e acho que nós devemos usar cada vez mais mesmo em prol do aprendizado dos nossos alunos, né? Nós temos um colaborador, é o professor Enio, né? Ele é deficiente visual e ele diz assim que, no caso, o deficiente visual que fica à margem
da tecnologia, que não usa ou que resiste, ele é duplamente deficiente, porque ele realmente não vai ser incluso na sociedade, né? Então, a tecnologia para o deficiente visual é extremamente importante e relevante, né? Nós temos aí inúmeros programas, né, e apps que dá para usar. O DOSVox é muito interessante, o NVDA, o Edvox, o sistema Braille também, que daí a gente pode fazer uso, né? Então, é uma questão muito importante mesmo no desenvolvimento do deficiente visual. Não dá para a gente ficar sem dar esse atendimento, oferecer essas possibilidades para o estudante, para o deficiente visual. É uma nova forma dele ter mais independência, mais autonomia, para ele estar cada vez mais no mundo, né? E que bom que nós temos pessoas assim como vocês, né, que estão tão engajados em transpor, em implementar essas tecnologias, né? E como as coisas se desenrolaram por aqui, Débora? Bom, aqui nós estamos iniciando, acho que um grande passo, né? O Brasil inteiro está iniciando um grande passo, que é esse retorno para a sala de aula. Um retorno que ainda vem acompanhado muito da tecnologia, mas como bem disse ali o Luciano, tem que vir acompanhada com objetivos muito claros dentro da sala de aula, né? Não adianta a gente querer introduzir a tecnologia ou promover essa equidade através da inclusão, se a gente não conseguir realmente esse acesso que é tão importante de entender essa funcionalidade dessa ferramenta. Exatamente. Eu sempre coloco que a tecnologia ela é uma propulsora ao processo de ensino-aprendizagem. Então, trazer esse lúdico, trazer essa interatividade, ela só vai fazer um sentido qual é a abordagem que o professor vai estar utilizando em sala de aula. Por isso que eu acho que é tão importante lá, fazendo aquela retomada inicial, né, falando das metodologias ativas, porque é isso que vai causar realmente esse encantamento, né, a partir do momento que você traz ações pertencentes a esses estudantes que ele pode se envolver. Eu acredito, quanto professor, a gente não pode trazer algo gamificado se aquilo não vier acompanhado de objetivos muito claros de aprendizagens, quando bem ali trouxe na sua fala, né, o Luciano. Então, cada vez mais, usemos a tecnologia, mas cada vez mais também trazemos esses objetivos claros. Possamos trazer as metodologias ativas, trazer novas abordagens, trazer o design thinking para dentro da sala de aula, que é isso que vai realmente fazer a diferença para milhares de estudantes. Ô Débora, um dos seus projetos mais famosos e pelo qual você foi premiada foi a utilização de sucata para ensinar robótica a alunos da Escola Pública de São Paulo. Desde a implementação do seu projeto, o quanto avançou o ensino da cultura maker aqui em São Paulo e no Brasil como um todo, e como esses projetos se adaptaram durante a pandemia? Bom, falando rapidamente do trabalho de robótica com sucata, né, ele sempre consistiu com esse olhar de democratizar o acesso ao ensino de robótica e programação no nosso país. Então, ele nasceu dentro de uma comunidade muito simples, uma escola cercada por 4 grandes favelas, onde, junto com os estudantes, idealizamos, através do lixo, transformá-lo em objeto de conhecimento. Onde ficam essas escolas? A minha escola ficava na MF Almirante Ari Parreiras, né, localizada aqui na zona sul da cidade de São Paulo. Maravilha. Então, uma comunidade extremamente carente até de saneamento básico. Exatamente. Bom, depois de todo o reconhecimento desse trabalho, né, hoje ele é uma política pública daqui do estado de São Paulo para 3,5 milhões de estudantes, impactando toda a educação. Mas o que é legal de trazer desse trabalho é que ele vem acompanhando, democratizando realmente caminhos, né? E a cultura maker é um grande caminho para a gente transformar a nossa educação, porque ela permite um aprendizado que seja significativo, envolvente, mas ao mesmo tempo que os nossos estudantes possam exercitar novas formas de conhecimento, que o trabalho se torne multidisciplinar. Acho que um grande exemplo disso é que a gente ainda tem um ensino no nosso país que ele é muito segmentado, né? Principalmente quando a gente olha aí para as áreas do conhecimento. Quando a gente envolve estudantes com ações de pertencimento, com trabalho, por exemplo, de trabalhar um projeto real, com um problema real, esse aluno ele tem essa capacidade de transformar, de também trazer todas as áreas do conhecimento para construir aquele projeto. Então, depois desse trabalho, depois dessa democratização como uma política pública, eu vejo um grande movimento aqui no nosso país de realmente democratização à cultura maker, né, de levar a cultura maker para dentro da sala de aula. É claro que tem muitos ainda professores, né,
que tem dificuldade. Poxa, como é que eu faço isso? Como é que eu pego uma área de história? Como é que eu pego uma área de geografia? Como é que eu pego um planejamento de matemática? Como é que eu transformo isso? E a essência está, então, entender que a cultura maker é um aprendizado onde os estudantes vão poder utilizar as mãos, vão trabalhar através de resoluções de problemas reais, ao mesmo tempo que eles vão trabalhar com esse currículo, né, com esse conteúdo, de uma maneira em formato colaborativa, né, aprendendo uns com os outros. Então, eu fico muito feliz por ver o trabalho de robótica com sucata sendo um grande porta-voz para essa mudança no nosso país, mas ao mesmo tempo que a gente precisa de uma política pública efetiva a nível nacional para que cada vez mais a gente possa abranger as escolas do nosso país. Verdade, concordo plenamente com você. Ô, Luciano, você tem se destacado na realização de plataformas gamificadas como a PTA e hoje, que falamos na sua apresentação, obviamente. O quanto acelerou nos últimos 2 anos esses projetos e qual a tendência para os próximos anos? Alguma coisa mudou durante a pandemia no que se refere às suas necessidades ou apenas acelerou a procura à adoção? Eu diria, Esdras, que as redes estão começando a ficar mais responsáveis com a aquisição de novas tecnologias, porque estão percebendo que, de novo, as tecnologias potencializam a ação do professor e pode potencializar uma pedagogia inadequada. Então, o que nós precisamos e o que nós temos tentado construir são plataformas digitais de aprendizagem para engajamento e melhoria de desempenho que, de fato, traga uma visão disruptiva de educação, não de tecnologia digital per si. Então, é muito importante que, ao construir, ao desenvolver uma plataforma digital, a nossa principal preocupação é a pedagogia, o que eu, como disse, tenho chamado de pedagogia de bits. Não exatamente características específicas da tecnologia. E, aliás, como tem proposto o Paulo Blixstein, né, em várias defesas que ele tem realizado, não é mais o caso de nós nos perguntarmos se a tecnologia deve estar presente na escola, se as tecnologias digitais devem ser, de alguma forma, consumidas pela escola, mas como. Como a gente vai, por exemplo, adequar um mapeamento de competências e habilidades proposto nos direitos de aprendizagem, nas competências gerais previstas na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, com o uso de uma determinada tecnologia, ou descartar essa tecnologia, ou como, aliás, usar tecnologias analógicas para realizar uma pedagogia inovadora na área de história, por exemplo. Então, se você não pensa em fazer robótica e história, você pode usar a gamificação através de role-playing games, o RPG, né, que, por exemplo, estudantes de ensino médio, muitos conhecem tão bem, para cenarizar uma determinada transformação na história, um determinado aspecto histórico, ou usar a cultura maker para colocar esses estudantes para construírem os cenários de um determinado evento histórico e, através dessa construção materialmente física na sala de aula, redesenhar um entendimento sobre aquele evento em estudo. Então, veja que a cultura maker ou a gamificação ela pode ser usada numa aula de história e, muitas vezes, sem necessariamente uma tecnologia digital sofisticada ou cara, mas usando, como, aliás, a Débora utilizou na robótica, materiais que estão disponíveis nos contextos do cotidiano das pessoas. Isso é absolutamente essencial. A gente tem visto, por outro lado, também um desenvolvimento muito grande na oferta de plataformas digitais. Nós temos trabalhado com isso, especialmente na APTA, né? Eu achei bacana que você chamou de APTA, mas a ideia é que o nome é APTA mesmo, né? Porque a ideia é você tornar as pessoas aptas à resolução de problemas, à tomada de decisões. Então, é um EAD diferenciado, eu diria, inovador. A gente, inclusive, sequestrou a sigla, tá, Esdras? EAD para a gente é Educação Aberta Digital, não é Educação à Distância, porque nenhuma educação devia ser feita à distância, mesmo remotamente. A educação é sobre a construção de relações. Então, a gente sequestrou a sigla e EAD para a gente ter isso. Então,
O nosso EAD tem uma gamificação baseada em missões e desafios que dão um senso de propósito a esse aprendiz, a esse estudante, usando uma plataforma digital de maneira mais engajada e curiosa. Então, isso torna esse aprendiz um autor protagonista de um processo de aprendizagem que é absolutamente essencial para a construção do conhecimento. Não se constrói conhecimento de uma forma transmitida, de fora para dentro, o sujeito apenas como recipiente de uma transmissão, mas com esse sujeito envolvido, engajado, autor, um agente da produção de sentidos. Maravilha. Muito obrigado. Rosana, aproveitando que falamos de como você superou os desafios unindo a tecnologia, criatividade e dedicação no seu trabalho com os alunos com deficiência visual, você também ensina inglês numa escola estadual, né? Vem cá, como essa experiência contribuiu, em especial agora com todos esses novos aprendizados para desenvolver melhor esses alunos? Então, né, o Brasil ele é signatário, né, das convenções internacionais e a opção foi por fazer uma educação inclusiva. Então, pensando dessa forma, até um tempo atrás, a gente ouvia no ambiente escolar: ah, mas eu não me sinto apta a trabalhar com alunos especiais, eu não fui preparada para isso. Isso não é mais possível usar, né? Mesmo porque todos os cursos de licenciatura possuem a disciplina de educação especial, que é justamente para preparar esse profissional para lidar com essa diversidade em sala de aula, né? E pensando assim que os alunos que eu não acredito, na verdade, que não tenha dificuldade em alguma coisa, todos nós temos limitações e dificuldades em algumas áreas, em algumas disciplinas, né? Então, pensando dessa forma, eu assim, enquanto especialista em educação especial, eu acho que a educação especial, ela contribuiu sobremaneira não só para a minha formação enquanto profissional, mas também como pessoal. Eu não consigo ver a educação, talvez alguns até critiquem, sem afetividade. E assim, é uma coisa que me emociona muito, né? Porque na educação especial, nós trabalhamos muito com isso. Porque esse aluno, a gente às vezes é tudo para ele. É tudo que nós temos para ele. Nesse momento de pandemia, desculpa. Nesse momento de pandemia, nós fizemos a diferença para esses alunos, para que eles conseguissem continuar aprendendo, né? Então, no meu trabalho como professora de língua inglesa, essa minha formação faz toda a diferença, porque eu consigo ser mais sensível para perceber dificuldade desse aluno, seja em questões sociais, em questões cognitivas. Então, o que para muitos é muito difícil, muito complicado, eu levo assim de forma muito mais leve e natural. Porque realmente eu não foco na deficiência desse aluno, mas sim na potencialidade dele, naquilo que ele consegue fazer, naquilo que ele pode realmente fazer. E ao agir dessa forma, eu acabo encorajando esse aluno a ir cada vez mais para frente, a ter mais segurança, né? E o que eles precisam, na verdade, são só de estratégias diferenciadas, de metodologias que atenda, né, a dificuldade. Por exemplo, o deficiente visual. Eu tenho um aluno que não consegue visualizar a imagem, ele tem distrofia no nervo óptico, atrofia no nervo óptico, então ele não consegue visualizar a imagem nenhuma, não adianta ampliar para ele. O que ele precisa? Ele precisa de uma descrição alternativa, coisa simples, que é uma forma dele enxergar aquela imagem através das palavras. E esse aluno, ele também está no regular, né? Ele é meu aluno lá no CAEE, mas ele também está no ensino regular. Como ele chama? Alexandre. Está no ensino médio. É um colégio, ele estuda num colégio militar. É um dos melhores alunos. Então, para aqueles que pensam que o aluno especial atrapalha, que o aluno especial vai atravancar o ensino dos ditos normais, eu digo que não. Muitas vezes ele supera
muitos outros, né? Então, é só isso que nós precisamos, enquanto educadores, é fornecer equidade, subsídios, adaptações para que esse aluno se desenvolva, né? E voltando lá para o meu ensino de língua inglesa, eu acho que essa minha formação faz toda a diferença. Porque, como eu disse para você, eu consigo perceber, assim, tendo esse olhar clínico, o aluninho, eu falo assim, não, esse aluno não está visualizando direito. Talvez ele precise de uma avaliação. Então, eu estou sempre muito atenta a essas questões. Embora eu esteja no centro desde 2019, eu trabalho com aluno especial desde 2005. Então, eu já trabalhei com autista, com deficiente intelectual, com várias outras deficiências. Então, eu sou muito atenta a isso, muito sensível também. E eu acho que essa é uma das grandes contribuições da minha formação. E, fora isso, também de trazer essa questão afetiva mesmo, né? Porque eu acho que quando o aluno sente que você tem esse carinho, esse amor por ele, é muito mais fácil ele aprender, muito mais gostoso, né? Verdade, faz toda a diferença. Se não fosse uma professora com um pensamento igual ao seu, talvez eu não estivesse aqui. Aí. Bom, e a gente sabe que o currículo da educação, em especial na esfera pública, que ainda tem o desafio de alcançar o aprendizado básico, deve focar nas disciplinas essenciais. Como que nós podemos aproveitar as disciplinas tradicionais para inserir novas ferramentas, métodos e criatividade em geral, Rosana? Então, né, a tecnologia, ela abre um leque muito grande de possibilidades para a gente trabalhar conteúdos tradicionais, ou então, assim, que os alunos têm um pouco mais de resistência, utilizando a tecnologia e essa linguagem que é tão, assim, do mundo deles, que faz tão parte do mundo deles, né? Eu costumo dizer para eles que eles são os nativos digitais, né? Então, por exemplo, durante o ensino, no início, né, que nós começamos com o ensino remoto, muitas coisas eu não sabia, e ali mesmo, durante a aula, eles iam me ensinando. Então, nós fomos aprendendo ali na prática mesmo, né? No mundo da pesquisa, assim, a gente está muito habituado a partir da literatura para a prática. E agora nós invertemos, nesse momento, eu vejo assim, que nós invertemos um pouco essa ordem. Não deu tempo de ir da literatura para a prática, nós fomos da prática para a literatura. É claro que, por exemplo, na educação especial, nós tínhamos já um vasto conhecimento na literatura especializada, que realmente faz a diferença, mas nós tivemos que aprender fazendo nesse momento. Então, essas disciplinas tradicionais, quando a gente usa essa linguagem que é tão assim familiar ao nosso aluno, né, é muito mais fácil, ele aprende com muito mais facilidade. Em língua inglesa, é fantástico. É fantástico tudo que a gente pode e consegue fazer usando a tecnologia, né? Dentro desse universo, agora, assim, que a gente vem de aula dessa forma, no Paraná, por exemplo, nós temos já a plataforma Inglês Paraná, que é uma plataforma que nós vamos continuar utilizando com os alunos da rede pública, utilizando a tecnologia, para que o aluno tenha mais possibilidade de trabalhar as 4 habilidades da língua, né? Então, essa assim, claro, eu posso falar mais da minha disciplina, mas esta assim, uma dos grandes ganhos, assim mesmo, que esse momento triste da nossa história trouxe e vai continuar contribuindo. Eu acho que nós não temos mais aquele lugar de onde nós saímos. Nós não podemos mais voltar para onde nós saímos. Então, nós temos, daqui para frente. A tecnologia, agora, realmente, ela veio para ficar. Não dá mais para o professor dizer, agora eu não vou mais utilizar, nós voltamos para o presencial. Não é isso. Só que é importante a gente pensar também que a tecnologia, ela é um recurso e não um foco. O foco é o conhecimento, a aprendizagem. Então, nós temos que tirar tudo de melhor que a tecnologia tem para a gente utilizar em prol do nosso aluno. Acho que é isso. Maravilha, muito obrigado. Luciano, como desenvolver oportunidades de aprendizagem que reflitam os desafios que os alunos estão enfrentando em suas vidas adultas e como essas ferramentas e métodos podem ser valiosos para isso? Muito importante essa questão, Estes. Veja, a primeira
primeiro passo na construção desses novos e inovadores cenários de aprendizagem é perceber que os estudantes precisam participar, eles e elas próprios e próprias, da construção dos problemas. A escola tem uma tradição muito grande de apresentar problemas e de instruir os estudantes a resolver esses problemas que já foram desenhados previamente com os algoritmos e métodos que a própria escola propõe. Então, a gente precisa partir para métodos muito mais abertos, onde os estudantes vão ter a possibilidade de eles próprios desenharem os problemas, refinar, reconhecerem os problemas nos seus contextos cotidianos, da sua própria existência, refinarem esse problema, porque o entendimento do problema é essencial para você, de uma certa forma, conhecer o mundo complexo, volátil em que vivemos. Então, nós estamos diante agora de uma pandemia global, por exemplo, que precisa ser reconhecida como um problema. Nós vamos nos deparar, muito em breve, já estamos nos deparando, na verdade, com emergências climáticas globais, para as quais nós temos que problematizar as causas dessa situação. Então, nós podemos usar, por exemplo, métodos baseados no que a gente chama challenge-based learning, ou aprendizagem baseada em desafios, onde você coloca os estudantes e os educadores frente a um processo de aprendizagem, onde eles têm justamente que vencer um conjunto de quests, né, ou desafios, onde eles vão ter que reconhecer um problema, refinar esse problema, desenhar soluções inovadoras para essas situações emergentes, desenvolver, de fato, um instrumento físico, digital, que possa endereçar esse problema. Então, é todo um processo de engajamento dos estudantes no reconhecimento de problemas, na resolução de problemas complexos, tomada de decisão. Isso você pode fazer, inclusive, no contexto de disciplinas tradicionais da escola, para endereçar um pouco também a questão anterior, mas essas disciplinas vistas sob uma nova perspectiva, a perspectiva do desenvolvimento de competências e habilidades, e não mais como um conjunto de conteúdos ou fatos a serem, de uma certa forma, memorizados ao longo do processo de aprendizagem. A gente tem que tomar uma decisão séria, definitiva, que a escola não é isso. A escola não é a apresentação de fatos, não é a apresentação de conteúdos, mas o desenvolvimento de competências relacionadas à tomada de decisão, à resolução de problemas complexos, ao reconhecimento de problemas complexos, esses, por exemplo, que nós estamos vivendo agora. Maravilha, muito obrigado. Ô Débora, os métodos lúdicos e inovadores muitas vezes proporcionam oportunidades de aprendizagem valiosa. Porém, eles se distanciam dos métodos das avaliações de vestibulares, assim como o processo seletivo de algumas empresas e concursos públicos. Qual é a sua avaliação? Elas ajudam a reter o conteúdo e performar nos testes tradicionais, ou é preciso conciliar os métodos de avaliação tradicionais com esses métodos? Bom, primeiramente a gente falou muito de tecnologia, né? Novos tempos, a gente precisa também rever esse processo avaliativo. E já existe grandes discussões no nosso país, principalmente no que tange isso. Eu acho que nós demos avanços muito importantes quando a gente constituiu a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que trouxe competências e habilidades, que trouxe as habilidades socioemocionais, que trouxe competências, que trouxe o estudante como um ser integral. Então, quando a gente olha ainda para as avaliações, principalmente as tradicionais, elas são importantes porque elas traçam nortes, né, tomadas de decisão para esse professor. Mas é claro que os tempos mudaram. Então, assim, é preciso que as universidades, os vestibulares, as empresas, elas levem em consideração também esse percurso formativo do nosso estudante. Por exemplo, quando a gente fala de cultura maker, quando a gente fala de aprendizagem criativa, nós estamos falando de novas formas de também trazer esse processo de avaliação. Nós estamos falando de trabalhar por portfólios, de trabalhar por rúbricas, de compreender aonde o estudante estava, para onde ele vai alcançar, ele participando como construtor desse processo de aprendizagem, colocando esse professor como mediador do conhecimento que nós somos de fato dentro desse processo. Então é preciso dosar.
Mas é preciso mais do que isso. Acho que rever todas essas políticas e trazer uma dosagem, uma balança, um equilíbrio entre elas, né? Para que a criatividade ela também possa ser conceituada, que o pensamento crítico, que essa formação integral que nós tanto buscamos na educação, com equidade, eu acho que a Rosana bem pontuou isso, né, na fala dela, a gente possa refletir no processo avaliativo. Maravilha, muito obrigado. Bom, eu vou fazer essa pergunta e eu gostaria que os três me dessem opinião a respeito, tá? O uso dessas ferramentas, projetos e oportunidades muitas vezes exige que os professores e outros profissionais da educação também apoiem e participem dessas iniciativas. Como capacitar e engajar os professores nessas mesmas iniciativas? Posso começar por você, Débora? Bom, eu começo falando que é necessário a gente ter altas expectativas para os nossos estudantes, essencial ter altas expectativas para os nossos professores. Então, precisamos cada vez mais apostar na formação inicial, mas também na formação continuada desse docente em sala de aula, para que ele possa vivenciar, né? Muitas pessoas falavam, se espantavam com a minha história, né? Professora, você é uma professora de humanas, de letras, como ensinar robótica? Porque eu me permiti vivenciar. Mas muitos dos meus colegas, eles ainda não têm essa oportunidade. Por quê? Porque precisamos dialogar uma formação que seja mais consolidada com esses novos tempos. Então, por isso que eu comecei falando, né? É necessário a gente olhar para o nosso estudante, sim, criar todas as altas expectativas para ele, mas é essencial trazer isso também para os nossos professores. Olhar cada escola de uma maneira individualizada, trazendo uma personalização do ensino. É isso que vai fazer a diferença para que a gente possa avançar. Uma outra coisa é discutir realmente uma residência pedagógica, né? Eu fui preparada, anos atrás, para exercer uma autoridade dentro da sala de aula. E hoje eu vejo que a maior autoridade que eu posso exercer enquanto professor, enquanto profissional da educação, é aquela de acolher, de exercer uma escuta ativa, de poder estar voltando para os meus estudantes e ofertando o amor, né? A pedagogia do amor. Paulo Freire falava muito sobre isso. Então, trazer esse olhar também humanizador para dentro desse processo, entendendo que são as pessoas que realmente, a gente trabalha muito com tecnologia, mas são as pessoas que vão fazer a diferença, é essencial na educação. E você, Rosana, o que você acha a respeito? Concordo com a Débora totalmente, plenamente. Acredito, sim, que devemos ter essa formação inicial e continuada. Então, nossos governantes precisam investir nessa formação. Não há como a gente correr dessa tecnologia. Vivemos essa era globalizada. Acho que já deu tempo, como diz Bauman, de termos nossas crises de identidade, mas nós estamos, né, enquanto educadores, no epicentro desse turbilhão mesmo. Então, além de tudo isso, claro, a gente estudar, se capacitar, para que a gente não seja pego de surpresa como fomos agora, né? E aqueles que tinham um pouquinho mais de resistência sofreram um pouco mais. E eu vejo muito o processo de ensino-aprendizagem como uma via de mão duplas. Aquele realmente que a gente aprende com o aluno, né? O conhecimento, ele é compartilhado. Eu aprendo muito com meus alunos, eu aprendo todo dia. E na educação especial, a gente faz muito isso. Por exemplo, quando eu faço uma descrição de imagem para o meu aluno, ele é meu melhor consultor. Porque eu não posso dizer o que é melhor para ele, é ele que vai me dizer. Então, sempre quando eu faço algum material, é primeiramente com ele que eu tenho que ver. É com ele, olha, tá bom para você? No que eu posso melhorar? Então, eu sempre, essa questão que ela falou da escuta, do acolhimento, isso é muito importante. Embora nós sejamos os professores, né, os legitimados para tal, mas nós não podemos ver a construção do conhecimento dessa forma. A construção do conhecimento, ela realmente tem que ser compartilhada, ela tem que ser dividida. E está tudo bem se em algum momento eu não souber alguma coisa e meu aluno me ajudar na tecnologia, porque isso eu acho que vai fazer toda a diferença, assim, dele sentir que ele não é alguém que não sabe nada, que está ali só para receber aquilo que a professora estudou tanto e sabe, como disse o Luciano, a educação bancária. Ele não é um cofrinho que eu vou depositando, não.
ele já chega com a história, ele já chega com muito conhecimento para Tem uma mim. bagagem, né? Sim, aham. E quando nós vemos dessa forma, né, cai todo por terra esse discurso horrível, na minha opinião, né, que os alunos especiais só atrapalham. Não só atrapalham. Muito obrigado. Eles só contribuem, na verdade. Com certeza. E você, Luciano, o que você acha a respeito? Olha, nós já sabemos, por muitos estudos e pesquisas, que qualquer processo de transformação, e na verdade a inovação como um todo, em qualquer área, ela depende da formação de redes e ecossistemas. Então, não é diferente do ponto de vista da formação, especialmente a formação continuada dos professores. Eu acredito que essa formação ela deve ser realizada cotidianamente no chão da escola, através desse processo de formação de redes. Então, a minha sugestão aqui para as redes de ensino, para os professores, é que comecem no estilo bem startup de MVP, né, de produto mínimo viável, que nesse caso seria a formação de pequenas redes nas escolas, onde os professores possam apresentar uns aos outros, talvez através até de grupos de WhatsApp, colocando essa rede social para um bom uso, um uso produtivo e positivo, né, que não seja a distribuição, como a gente vê, de fake news ou desinformação, mas a construção de redes, de networks, de inovação, através da ação coordenada de professores no chão da escola. Agora, isso só não vai ser suficiente, porque, apesar disso ser a base, né, da transformação cotidiana dos professores, a gente precisa, por outro lado, de estratégias nacionais de sustentação, de inovação na área de formação. Então, a gente precisa de uma transformação radical de como as universidades, em especial os centros de formação de educadores e as licenciaturas, trabalham a formação inicial desse professor através, por exemplo, das novas residências pedagógicas, que é uma legislação recente, mas que precisa de uma implementação rápida e eficiente. Nós precisamos, de fato, que a universidade se reconheça de forma muito mais acentuada como parte do problema e da solução no que diz respeito à formação de professores. E, finalmente, nós precisamos de uma estratégia nacional. Quando a Rosana acertadamente chama a atenção dos políticos acerca do tratamento que hoje se dá, por exemplo, às pessoas com necessidades especiais, mas também à educação como um todo, isso é muito sério, porque hoje, talvez mais do que nunca, nós estamos ainda mais afastados da construção de uma estratégia nacional de transformação da educação e, na verdade, de estruturação dos sistemas de educação para o acolhimento de nossas crianças, nossos jovens e jovens adultos nas redes de ensino básico e ensino superior. Então, nós temos um desastre à vista, na minha opinião, que deve ser tratado urgentemente, e parte da solução é uma formação sólida de educadores, não apenas do ponto de vista do conhecimento, mas do ponto de vista do que tem se falado muito hoje aqui, da formação do que eu chamaria, como o Vladimir Safato, redes de afetos, né? Os circuitos de afetos, onde esses educadores, eles e elas próprias, possam ser acolhidos dentro dos sistemas para a construção, de fato, do que a gente chamaria uma nação. Maravilha. Bom, nós estamos encerrando essa nossa conversa sensacional. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz em poder trocar, dialogar com vocês, né? Porque, assim como vocês, aqui para todos nós, é mais interessante amar e transformar todas as coisas, né? E eu vou sair daqui hoje me sentindo amado e transformado por compartilhar essa experiência maravilhosa com vocês, né? Enfim, eu queria parabenizar, queria dizer que eu tenho um orgulho imenso de todos os professores aqui desse nosso Brasilzão, porque vocês são os maestros do futuro do nosso país, né? Acho que o futuro do país passa, enfim, não só pelas mãos, mas pelo coração e pela mente de vocês. E, enfim, eu tenho uma dívida de gratidão enorme.
acho que a Fundação Telefônica também, né? E eu gostaria de agradecer em nome da Fundação Telefônica a Débora, a Rosana, o Luciano, por terem estado aqui com a gente, né? E dizer que o Enlighted continua e que vocês aí fiquem conectados, porque ainda tem muito mais. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Olá, eu sou a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. E feliz de estar aqui com vocês para falar sobre educação nesse momento tão importante, com tanto a ser recuperado, com tanto que a gente precisa ainda batalhar, trabalhar, principalmente pelos alunos que foram os mais afetados, os alunos da educação básica, os alunos mais pobres, os alunos mais vulneráveis, aqueles que precisam mais do nosso apoio. Então, eu quero agradecer à Fundação Telefônica, quero agradecer o convite de estar aqui, poder dividir um pouco do que lá no Todos para a Educação a gente tem refletido, pensado, proposto para candidatos, para a sociedade, para a comunidade educacional do país. Então, quero aqui registrar o meu agradecimento a todos. Bom, a gente tem uma grande tarefa. Acho que todo mundo que trabalha com educação, trabalha, ou estuda, ou se envolve com a educação, em algum momento, pelo menos em algum momento, pensou no legado. O que a gente quer levar para a educação brasileira? Que legado que a gente quer deixar nessa nossa permanência aqui? Que tipo de contribuição que a gente quer dar para o Brasil, para as crianças, para os jovens? É uma contribuição para reduzir a desigualdade? É uma contribuição para aumentar as oportunidades? É fazer com que a gente tenha um país melhor, um país mais justo, mais seguro, que cresce, que distribui renda, que faz com que a gente tenha condições de se desenvolver, tanto no social quanto no econômico. Então, acho que todo mundo já tem essa sementinha plantada dentro de cada um de si, né, cada um de nós. E essa pandemia, acho que só fez aumentar ainda mais essa nossa necessidade de deixar um legado, de trabalhar pelo Brasil e trabalhar pela educação. Acho que nunca antes a gente precisou tanto colocar a educação no centro das atenções, colocar a educação no centro das nossas preocupações, da nossa agenda de país, uma agenda que tem sido turbulenta, uma agenda difícil, que a pandemia aumentou, mas que também nos traz uma possibilidade de deixar um legado maior e uma responsabilidade também muito maior. Então, sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. A gente está vivendo esse momento, eu não acho que é um momento crítico, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem para fazer com que, de fato, a escola pública se coloque no centro da agenda do país. Mas como que a gente faz isso, sendo que a pandemia afetou brutalmente, principalmente os alunos mais pobres? A gente tem aí algumas pesquisas, algumas avaliações ainda parciais, porque a gente ainda não tem uma realidade ainda completa, né, um estudo que entendeu de forma mais integral qual que é o tamanho desse impacto na educação brasileira. Isso a gente vai ter nos próximos meses e anos, que aí a gente vai entender de verdade qual que é o tamanho, né, do impacto da pandemia, da suspensão das aulas presenciais para grande parte dos alunos brasileiros. A gente ainda não tem isso, mas a gente já tem alguns indícios. A gente sabe que mais ou menos, a gente vai ter um retrocesso da ordem de 10 anos ou mais nos indicadores de aprendizagem. A gente vai ter um retrocesso da ordem de 2 décadas nos indicadores de evasão. E isso muda muito de acordo com a etapa, de acordo com a região, se a rede é estadual, se a rede é municipal, se é um estado que tem uma gestão melhor, um estado que tem uma gestão pior, um município, se tem mais recurso, tem menos recurso, se atende alunos mais pobres, se atende alunos menos pobres. É muito heterogêneo o nosso país. Então, a gente vai conseguir entender, a gente vai ter um raio-x maior dessa situação nos próximos meses e anos, mas a gente já pode afirmar que a pandemia afetou brutalmente a educação brasileira. O que me faz voltar ao ponto inicial, que o nosso legado, o que a gente for capaz de produzir conhecimento novo, o nosso trabalho de agora, a nossa luta de agora vai fazer
total diferença e esse vai ser o nosso maior legado. Não tenho a menor dúvida que o que a gente fizer nos próximos anos será o nosso maior legado para a educação brasileira. E que legado é esse? E o que a gente tem que fazer para fazer com que a educação não só não retroceda, mas que avance? Basicamente, a gente tem duas grandes avenidas a serem percorridas e construídas também, porque tem muita política pública que ainda não está estabelecida no país. A gente tem uma avenida que é mais de curto prazo, é como se fosse uma pista rápida, né, que a gente tem ali que rapidamente construir para poder minimizar, mitigar os efeitos mais imediatos da pandemia. Então, eu estou falando aqui de recuperar a aprendizagem, de recuperar o vínculo dessas crianças e jovens com a escola, com seus professores, educadores, profissionais da educação como um todo. Estou falando aqui de ampliar o tempo de exposição à aprendizagem agora, porque se o aluno antes, né, principalmente o aluno que não teve conectividade, equipamentos, que ficou muito tempo sem ter nenhum tipo de exposição à aprendizagem, sem ter nenhum tipo de aula, né, sem frequentar nenhum tipo de aula, ainda que remota, esse aluno vai precisar recuperar esse tempo e avançar ainda na direção do currículo. A gente tem uma base nacional comum curricular, o aluno que hoje está, por exemplo, no 7º ano, ele estava no 6º ano do ano passado. Ele precisa cumprir ainda o currículo do 6º, do 7º, que foi parcialmente, em grande medida afetado, e mais para frente. Então, para poder recuperar tempo, a gente precisa de mais tempo. Então, a gente precisa de tempo integral. A gente precisa também de um processo muito forte, muito assim, profundo de recuperação e aprendizagem. O que também é uma oportunidade. O Brasil faz mal isso, né? A gente já deveria ter estabelecido essa política de forma geral e bem implementada em todas as redes brasileiras de reforço da aprendizagem, recuperação da aprendizagem. E isso é crucial. Mas isso é um conjunto de ações, né, acolhimento, agora nessa volta às aulas, que a gente finalmente, né, as escolas brasileiras estão reabrindo. Então, esse processo, que é mais de curto prazo, que é para recuperar esse tempo em que grande parte das crianças brasileiras não tiveram aulas nem remotas, esse tempo precisa ser recuperado, avançado, a gente precisa garantir que aquilo que deixou de ser aprendido, as habilidades que não foram desenvolvidas, das competências que não foram garantidas, consolidadas, que isso tudo seja trabalhado agora nesses próximos meses. Então, por isso, acolhimento, infraestrutura das escolas, tempo integral, reforço e recuperação. Então, essas são as políticas mais emergenciais agora para esse começo de reabertura das escolas, os próximos anos, etc. Mas isso apenas não vai fazer com que o sistema educacional brasileiro reduza a lacuna enorme que a gente já tinha antes da pandemia, né? Inclusive é o tema do Enlighted desse ano, como que a gente reduz as desigualdades, as lacunas digitais que a gente já tinha antes. Para isso tudo, a gente precisa de políticas de longo prazo. Uma parte já é a própria agenda de curto prazo que a gente precisa avançar muito rapidamente. Tempo integral, reforço e recuperação, isso tudo volta para a agenda de longo prazo, mas é uma avenida mais longa que a gente precisa percorrer agora, e muitas delas a gente também tem que construir, né, tem que pavimentar essa avenida. Então eu falo aqui de primeira infância, afinal de contas, acho que uma grande marca da pandemia na educação foi o aumento da desigualdade. E a política por excelência, aquela que mais tem evidência, que reduz desigualdade, que garante que todas as crianças tenham a condição de aprender ao longo de toda a sua trajetória escolar, é o investimento em primeira infância. Aqui não é só educação, estou falando de educação, saúde, assistência, cultura, esporte. Então, essas políticas todas, de forma integrada, precisam aterrissar no território e garantir que essas crianças, e fazer com que essas crianças tenham a garantia do seu desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional. Eu estou falando aqui de investimento em professores.
na formação inicial, na carreira, na formação continuada, nas condições de trabalho, no salário desses professores. Então, políticas docentes é um outro conjunto enorme de políticas de longo prazo, que a gente vai precisar ficar muito tempo aí para fazer as mudanças necessárias. O Todos para a Educação tem a agenda do Educação Já, que tem todas essas políticas detalhadas. Também falo na implementação da Base Nacional Comum Curricular, na garantia da alfabetização, e a grande política vencedora hoje no país, aquela que mais tem êxito, é a inspirada no Ceará, que é os estados em regime de colaboração com os municípios, garantindo os processos para que essa alfabetização aconteça. Então, a gente tem uma série de políticas de longo prazo, e elas são de longo prazo porque elas vão o tempo inteiro avançar, elas vão se aperfeiçoar, a gente vai aprender muito com essas políticas todas, mas a agenda de longo prazo, essa agenda que a gente precisa persistir, garantir, fazer acontecer, é uma agenda que está posta, né? É uma agenda que não é surpresa para ninguém. A gente tem aí uma tarefa que os países que conseguiram avançar mais em educação pública percorreram. Aqui no Brasil, que eu acho que é a grande notícia da educação brasileira dos últimos anos, aqui mesmo no Brasil, a gente tem muitas experiências. Antes a gente tinha poucas e muito ilhadas, né? Experiências pequenas, de escala muito pequena. Hoje a gente já tem experiências exitosas em larga escala, por muito tempo, que foram aperfeiçoadas ao longo de muito, muito tempo, muitos anos. Então, estou falando aqui, por exemplo, da política de tempo integral no ensino médio de Pernambuco, que hoje está em 18 estados, né? 18 estados estão avançando com esse modelo que foi inicialmente desenvolvido em Pernambuco. Então, a gente tem essa agenda que está posta, ela vai avançar, obviamente, ela vai aprender com a sua própria evolução, implementação, e é assim que se faz políticas públicas, principalmente no campo social, porque o campo social é um campo necessariamente complexo, que é outra coisa que a gente precisa cada vez mais entender e abraçar, que é a complexidade, de entender que são várias políticas interligadas dentro de uma visão sistêmica, e que é essa visão completa das mudanças que a gente precisa promover no país que vai fazer com que a gente ande para frente. A gente tem que parar de acreditar em soluções mágicas, em bala de prata, porque isso não existe. A gente se ilude, a gente perde tempo, a gente realmente tem uma agenda que é uma agenda complexa, é uma agenda que tem aí uma série de fatores que precisam ser garantidos, senão a gente não consegue chegar num resultado. Chegar em resultado em educação não é simples. A boa notícia é que a gente já tem muitas experiências no Brasil para nos inspirar e fazer com que a gente olhe para os vizinhos, olhe para aquilo que realmente está dando certo e consiga avançar. Um elemento muito fundamental dessa agenda de longo prazo, e ela é longo prazo porque ela não tem fim, ela não tem prazo para terminar, e aí a pandemia, ela de fato deu um gás maior, é a agenda do uso da tecnologia na educação. Óbvio, né? Acho que talvez seja uma das facetas mais visíveis, aquilo que é mais comentado nos almoços e nas conversas nas famílias, nos lugares, que olha, pela primeira vez o meu filho está usando computador, pela primeira vez eu como professora estou usando computador, um aplicativo, um site. As pessoas estão começando a incorporar, eu acho que isso é muito forte, e a gente consegue enxergar isso é muito visível, esse efeito da pandemia na educação. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, e aí colocando mais fortemente esse elemento da tecnologia na educação aqui, nessa fala, quero trazer um pouco para vocês uma série de reflexões que foram, na verdade, produzidas, né, inicialmente pelo professor Paulo Blickstein. Eu sei que ele estava com vocês em uma mesa anterior, com a Cláudia e com a Sofia Lerner, discutindo também esse tema. O Paulo é uma grande referência para o Todos para a Educação nesse campo, e ele produziu um relatório para que a gente pudesse fazer uma discussão mais qualificada sobre o uso da tecnologia na educação. Porque não é qualquer tecnologia, não é simplesmente a Torre de Babel, qualquer coisa, porque também existe algo que a gente precisa combater muito fortemente, que assim, olha,
a escola pública é tão pobrinha, a educação é tão pobrinha, que, olha, qualquer coisa serve, qualquer coisa já é melhor do que o que a gente já tem. A gente precisa parar com essa história de que qualquer coisa para a educação está ótimo, porque, afinal de contas, a gente está partindo tão de trás. Isso não é verdade. Isso não é verdade definitivamente. A gente precisa ter um olhar generoso em relação à educação, às necessidades reais da educação, dos educadores, dos profissionais da educação, dos alunos, das famílias, para poder desenvolver essas tecnologias de acordo com essas necessidades. E o Paulo aponta alguns elementos, então eu estou pegando aqui do relatório que foi inicialmente produzido pelo Paulo, ele deve ter comentado alguns desses elementos na mesa, mas então eu quero fazer esse reforço aqui também, né? Primeiro, não é se a tecnologia for utilizada, não é se a tecnologia agora avançar, se a tecnologia agora começar a ser incorporada no sistema educacional. Não se trata mais de se. Eu lembro muito do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, infelizmente falecido, foi um dos fundadores do Todos para a Educação. Ele tinha uma expressão que é assim: tecnologia na educação é uma tendência irreversível. Tendência irreversível. Essa é a expressão. Não é se a tecnologia vai acontecer, não vai acontecer. Ela vai acontecer. Cabe a nós definir, implementar, aprender o como. Então, a gente tem que mudar a pergunta. Não é se e se, é como. Como que a gente faz para que a tecnologia seja uma impulsionadora de pessoas? E aqui vem o segundo elemento que eu quero enfatizar. Impulsionar pessoas, impulsionar a aprendizagem, impulsionar o desenvolvimento de habilidades, a consolidação de competências. Então, o que a gente precisa cada vez mais é entender que a tecnologia ela é uma alavanca, ela impulsiona aquilo que a gente já tem de melhor, né? O que a gente tem de melhor são os professores. Os professores, inclusive, tem um relatório recente da McKinsey que fala isso. De todas as profissões que existem hoje, a gente sabe que muitas vão desaparecer. Professor é uma das que menos chance tem de desaparecer. É uma das profissões que a gente mais precisa, na verdade, valorizar, impulsionar e impulsionar a sua presença, impulsionar o seu papel de olho no olho, de conexão, né? A pandemia mostrou isso para a gente, como que conexão, vínculo é tão importante, são tão importantes. Então, conexão e vínculo a gente não tem com máquina, a gente tem com pessoas. Então, é muito fundamental que a tecnologia impulsione o professor, que a tecnologia impulsione a aprendizagem, que a tecnologia propicie que o aluno consiga viver, experimentar, aplicar, produzir conhecimento, né? Então, esse é algo que a gente, obviamente, acho que quem assiste, quem está aqui, entende esse conceito. Não é o que a gente viu durante a pandemia, né? Muita aula gravada, muita coisa que reproduz a sala de aula do jeito que ela já é. Então, você não vê ainda o impulso, essa alavanca para fazer com que as pessoas, o elemento humano, seja o protagonista. Tem uma outra expressão que logo no começo da pandemia a gente fez um seminário e o ex-ministro de Educação da Coreia do Sul ele falou uma expressãozinha assim que me marcou bastante. Ele falou o seguinte: olha, o que a gente precisa é do high-tech com o high-touch. Que é exatamente isso. Não é qualquer tech, é o high-tech. É aquela tecnologia pensada, desenvolvida para impulsionar as pessoas, para impulsionar e garantir a aprendizagem, para impulsionar e garantir vivências, experimentações. Não é qualquer tecnologia, não é passar um vídeo de um documentário na aula, isso não é. Não é pegar uma aula gravada e passar para o aluno, não é isso. Então, é high-tech. E é high-touch, porque e é isso que é o híbrido, né? Na verdade, a gente fica falando de ensino híbrido. O híbrido é isso, é como que a gente mescla, casa e faz acontecer essa mistura entre a tecnologia, que não é qualquer uma, né? Não é qualquer tecnologia, com o toque, com o olho no olho, com o vínculo, com a pessoalidade, com a intimidade, né? Como que a gente constrói isso olho no olho, né? Então, esse high touch que ele fala.
Então, esse é um outro elemento que o Paulo coloca de forma muito clara e que eu acho que é bem importante que a gente passe a cada vez mais valorizar e acabar com essa conversa de, olha, professor é máquina, então vamos substituir professor. Gente, a gente precisa enterrar essa discussão. Isso aí é muito começo dos anos 2000, a gente já passou dessa fase, a gente precisa realmente cada vez mais discutir como impulsionar os professores, né? E, por fim, isso não é um elemento que o Paulo destaca, mas está ali no relatório, mas é um destaque que eu gostaria de fazer, que é uma ideia que parece simples de entender, parece óbvia, mas a gente não implementa e que seria, na minha visão, a maior revolução que a gente pode promover. Aí, voltando lá para aquele começo da minha fala sobre legado, né? Se a gente quer realmente deixar um legado, tem um fator que a gente precisaria ter, assim, quase como guia, assim, é o nosso grande guia. Todo dia acordar e dormir pensando, olha, eu colaborei para essa direção, que é a direção de dar mais para quem tem menos. Assim, parece coisa assim de slogan, né? Mas o que a gente precisa na educação e tecnologia também está nisso. E a gente viu exatamente isso acontecer, o contrário na pandemia. No campo da tecnologia, a gente precisa levar isso absurdamente a sério, de forma obsessiva. É que aquilo que as minhas filhas tiveram, as crianças mais pobres têm que ter o dobro. A conectividade que as minhas filhas tiveram durante a pandemia para poder estudar remotamente, as crianças mais pobres, das áreas rurais, mais vulneráveis, aquelas que têm menos oportunidades de desenvolvimento, elas têm que ter o dobro. A gente precisa ter um Estado, e aqui Estado maior, né? Não é o Estado, mas um Estado que garanta condições, principalmente para as crianças mais pobres. Eu acho que esse é um grande, assim, acho que é o grande legado que a gente pode aproveitar e deixar a partir dessa pandemia. Entender que a gente não vai conseguir superar a situação que a gente está se a gente não levar muito a sério essa ideia profundamente revolucionária de dar mais para quem tem menos. E na tecnologia especialmente, porque a tecnologia, se a gente entende a tecnologia como uma impulsionadora, quem a gente tem que impulsionar mais, colocar mais energia para impulsionar, são as crianças e jovens mais pobres, que são os que mais precisam da educação pública, para superar a condição que eles estão presos há gerações de exclusão e pobreza. Então, acho que se eu pudesse deixar um único recado assim, para todos vocês e plantar uma sementinha assim, de obsessão, né, que cresça, então, né, uma sementinha que cresça, é dessa ideia que é a mais revolucionária de todas, que é dar mais para quem tem menos. A gente não tem isso no Brasil. Mesmo nas políticas públicas educacionais, infelizmente, não é a realidade brasileira. Então, eu faço aqui um convite para que a gente inverta essa lógica, aproveite essa energia, né, que a gente tem agora de transformar a educação brasileira, de fazer com que a educação brasileira não saia dessa situação de grave prejuízo, de muito retrocesso, que a gente consiga juntar força e promover essa revolução a partir dessa ideia de dar mais para quem tem menos. Para finalizar, uma mensagem otimista aqui para todos. O Brasil tem jeito. Pode parecer, às vezes a gente fica nessa confusão, né? Assim, eu acho que o país a gente está sempre nessa situação de 1 milhão de pautas, 1 milhão de confusões. A gente está no meio dessa turbulência institucional, política. E eu acho que desde que eu nasci eu vivo isso, né? Todo mundo aqui sempre vive isso, assim. Então, às vezes tem alguns anos de marola, mas aí vem esse turbilhão, esses tsunamis, que parece que a gente não está indo para frente. Primeira ideia, o Brasil foi para frente. Na educação pública, que eu acho que é a área que a gente mais avançou no país, apesar de tudo. Apesar de tudo. A gente saiu, em 2007, de 28% das crianças com aprendizagem adequada para o ano que elas cursavam, para 60% em 2017. Nenhum outro indicador econômico ou social evoluiu tanto, avançou tanto. E isso é mérito, isso é conquista da escola pública. Então, a gente precisa valorizar a escola pública. E a gente tem no país as soluções. O Brasil produziu soluções para a gente poder agora escalar, disseminar. Então, a gente não precisa mais ficar buscando em Singapura, Coreia do Sul, Canadá,
Claro que a gente tem que olhar para fora para poder se inspirar, mas as soluções estão sendo produzidas aqui no Brasil. E o Brasil tem jeito, e o jeito é a educação. Muito obrigada.